Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 191. Convite do Anzo. O que vocês acham? Deveríamos? Yaiko perguntou aos outros membros da Akatsuki após receber o convite. Ele não confiava nas boas intenções de Anzo, especialmente depois que este tentou matá-los anteriormente. Por isso, buscou opiniões sobre uma solução alternativa. Depois de gastar 1 milhão de ryu apoiado por Hiruzen, eles tiveram que novamente assumir missões ninja para ganhar recompensas. Mas desta vez, algo inesperado aconteceu. Depois de um tempo de atividade da Akatsuki, os ninjas da chuva encontraram os membros da organização. No entanto, em vez de atacá-los, entregaram um convite aos membros da Akatsuki, pedindo que o entregassem ao seu líder, Yaiko. Anzo definitivamente tem más intenções. Vamos ignorá-lo. É isso mesmo, a Vila da Chuva não é tão forte assim. Se começar uma briga, eles podem nem ser páreo para nós. Quem falou primeiro foi um membro padrão da Akatsuki, forte, mas não muito inteligente. No entanto, ele sempre cumpria as tarefas que lhe eram atribuídas com diligência, por isso foi incluído nesta reunião. Mesmo assim, quase ninguém levou suas palavras a sério. Ouvi dizer que os ninjas da chuva têm enfrentado dificuldades ultimamente. Eles parecem ter se beneficiado muito dos ninjas da areia na última guerra, mas, dada a força da Vila da Chuva, é difícil para eles manterem esses ganhos. Então Anzo quer negociar conosco? Mas ele tentou assassinar Yaiko-sama e Konan-sama da última vez. Não estou dizendo que Anzo é confiável, apenas que isso pode ser possível. O grupo discutiu várias opiniões e Yaiko ouviu por um tempo. Ele sentiu que todos tinham argumentos válidos, exceto o membro que queria entrar em guerra com a Vila da Chuva. Konan Nagato, o que vocês acham? E você, Nan-i-kun? Yaiko inicialmente queria pedir a opinião de Konan e Nagato, mas lembrou-se de que eles geralmente o seguiam. Então, ele se voltou para perguntar a Fugaku. Eu vou seguir a decisão do líder. Nan-i-kun, vá em frente e diga o que pensa. Está tudo bem. Fugaku viu a expressão de Yaiko e pensou consigo mesmo que aquele jovem havia crescido. Embora não tivesse desistido de monitorá-lo, Yaiko esperava ter uma boa ideia, já que não havia encontrado nada suspeito. No entanto, Fugaku sabia que a situação era orquestrada pela pessoa que alegava ser Madara. Agora era a hora de ajudar. Não se pode confiar nas palavras de Anzo. O convite que ele fez a você, líder, pode ser parte de alguma conspiração. Mas nos faltam informações e não conhecemos os planos de Anzo. Fugaku fez uma pausa e continuou. Se o líder decidir não ir, a organização deve se preparar para um possível ataque dos ninjas da chuva. Se o plano de Anzo falhar, ele pode arrancar a máscara. Se o líder decidir ir, precisamos estar preparados, pois ele pode estar de olho na sua vida. Se conseguirmos evitar esse confronto, Anzo não ganhará nada. A escolha é sua, líder. As consequências de ambas as opções eram claras, mas Fugaku usou uma armadilha retórica. Não ir faria Yaiko parecer que valorizava a própria vida em vez de arriscar a organização, colocando outros membros em perigo. Nesse ponto, a Akatsuki estaria à beira da desintegração, e sem apoio externo, eles teriam que permanecer ativos. Então, Yaiko inicialmente tinha apenas uma escolha. Já decidi. Aceite o convite de Anzo. Eu farei todos os arranjos necessários. Após ouvir Fugaku, Yaiko rapidamente tomou sua decisão, o que comoveu profundamente os outros membros da Akatsuki. Seu líder, desconsiderando a própria segurança, queria evitar que fossem ameaçados pelos ninjas da chuva. Líder, deixe-me acompanhá-lo. E eu? Vou garantir a segurança do líder. Yaiko os interrompeu e disse, não se preocupem, pessoal. Ficarei bem com Nagato me acompanhando. Fugaku, ouvindo isso, balançou a cabeça secretamente. Desde o início, eles eram meros peões. Não importava o quanto lutassem, era inútil agora. Yoichi acordou, pensando no sonho caótico de estudar na noite anterior, e balançou a cabeça. De fato, não posso confiar totalmente na sorte. A oportunidade de aprender com Hong no primeiro dia foi muito rara. Essa habilidade funcionava apenas uma vez por dia e uma vez adormecido, o sonho começava imediatamente. Mesmo que ele dormisse por apenas 1 minuto, a oportunidade era aproveitada, e ele podia estudar no sonho por 3 dias. Naqueles 3 dias, ele não aprendeu nada de útil. No primeiro dia, aprendeu a fazer peças com um torneiro de 7º nível, de temperamento explosivo chamado Liu, e os dois acabaram brigando no sonho. O segundo dia foi um pouco mais proveitoso. Ele se tornou assistente de Killian, o fundador da AIM no mundo Marvel. No entanto, isso aconteceu quando a AIM era recém-criada. Embora Yoichi tenha aprendido o conhecimento teórico do vírus Extremis com Killian, convertê-lo em um vírus maduro exigiu muito tempo de pesquisa. Killian levou quase 10 anos para desenvolver um vírus Extremis imperfeito. No terceiro dia, Yoichi sentiu como se tivesse viajado para um mundo de esfera quebra-lutas, mas parecia diferente do que ele se lembrava. Ele se tornou discípulo de uma seita e conheceu Xiao Yixia em um leilão, aprendendo uma técnica do inútil, o dedo Tianil. O sonho de ontem foi realmente indescritível. Kyoichi, inerentemente bondoso, não era adequado para a seita Yin, mas sua identidade onírica era a de um discípulo daquela seita. Além disso, a técnica do dedo Tianil era lixo, e ele planejou selá-la e destruí-la. O vírus Extremis, uma vez desenvolvido, poderia unificar o mundo ninja sob a Nação do Fogo. Mas Minato está grávida. Devo entregá-lo ao Orochimaru? Yoichi estava em conflito. Ele não era uma pessoa voltada para a pesquisa e em Konoha, poucos conseguiam pesquisar corpos humanos. Talvez nem 3. Apenas Orochimaru e Minato eram adequados.
mas Minato não seria adequado pelos próximos 1 ou 2 anos devido à gravidez. Então, ele deveria entregá-lo a Orochimaru? No entanto, Orochimaru andava tão ocupado ultimamente que nem 4 ou 5 clones das sombras conseguiam acompanhá-lo. Ele negligenciava sua aluna Anko, e às vezes se esquecia de comer, comendo apenas alguns ovos cozidos. Orochimaru teve que pesquisar a técnica dos 5 corações para o céu, a água do herói e algumas técnicas secretas de Yoichi. Yoichi sentiu que dar o vírus extremes a Orochimaru não daria resultados rápidos. Ultimamente, Yoichi sentiu a relutância de Orochimaru quando o visitava, embora eles fossem amigos. Preciso começar meu plano para trazer Tsunade de volta. Yoichi pensou que se Tsunade pudesse retornar, isso aumentaria significativamente o progresso da pesquisa. É sobre o acordo com Tsunade. Depois de pensar um pouco, Yoichi decidiu visitar Tsunade em breve. Devia haver outras maneiras. Talvez convencê-la a voltar funcionasse. Cumprir o acordo era o método mais simples e direto. Como se tratava de um guia estratégico, devia haver outras maneiras. Afinal, a afeição de Tsunade por ele ainda era alta, em torno de 80. As tarefas de hoje eram as mesmas dos dias anteriores. Um clone de madeira instruindo Nohara Rin e auxiliando o Hokage. E o corpo principal se concentrando em pesquisar habilidades de calor e melhorar a medicina. Os clones de madeira restantes absorveram energia cósmica e refinaram os genes primordiais, enquanto o outro clone praticava a técnica dos 5 corações para o céu. Os corpos dos ninjas da névoa da linha de frente também foram enviados de volta. Após interrogatório, a verdade sobre a conspiração da Vila da Névoa foi finalmente revelada. Eles selaram o Três Caudas dentro de Nohara Rin e pretendiam mandá-la e Kakashi de volta para Konoha, planejando libertar o Três Caudas para destruir Konoha. Nohara Rin deliberadamente se empalou na espada curta de Kakashi para frustrar o plano deles. Quando Kakashi ouviu essa análise, embora triste, ela dissipou um pouco de sua culpa. Ele sempre pensou que havia matado Nohara Rin acidentalmente, mas a equipe de interrogatório finalmente lhe contou a verdade. Após receber alta do hospital, Kakashi visitou Yoichi. Ele vinha refletindo sobre sua situação nos últimos dias e percebeu que estava preso em uma rotina por causa de sua fixação no olho de óbito, o que atrapalhava seu progresso. Tarde da noite, Kakashi frequentemente se lembrava dos eventos. Se tivesse sido seu pai ou Yoichi-senpai, eles teriam protegido Rin e matado todos os inimigos que os perseguiam. No final, Kakashi sentiu que estava muito fraco. Então, Kakashi foi ao complexo Uchiha para pedir ajuda a Yoichi para resolver as desvantagens do Sharingan. Quando ele chegou, muitos membros do clã notaram Kakashi, mas ninguém demonstrou hostilidade, mesmo ele, um estranho, usando o Sharingan do clã. Isso porque Kakashi era amigo do líder do clã. Caso contrário, mesmo que fosse filho do Hokage, não seria bem-vindo. Yoichi-senpai, desculpe incomodá-lo. Este é meu clone. Espere um momento. Yoichi dissipou o clone e retornou 1 minuto depois. Depois de receber Kakashi em sua casa e servir chá, ele perguntou: Kakashi, você pensou no que eu mencionei da última vez? Kakashi assentiu: sim, Yoichi-senpai. Quero ficar mais forte. Só com força posso proteger melhor meus companheiros de equipe. Ótimo. Que bom que você descobriu. Você participou da Grande Guerra Ninja, não deveria ficar preso ao passado. Agora que sabe a verdade, é hora de seguir em frente. Yoichi então discutiu o assunto principal. Deixe um pouco do seu sangue aqui. Cultivarei uma fusão das suas células com as células do primeiro Hokage. Levará alguns dias para ser concluída, após os quais poderei transplantar as células em você. Assim que o transplante for bem sucedido, seu chakra aumentará e o Sharingan não será mais um fardo. Embora você ainda não consiga controlar a ativação, será muito melhor do que agora. Você também pode treinar a liberação de madeira, mas sua força depende de suas próprias escolhas. Tanto o Kenjutsu quanto a liberação de madeira são apenas ferramentas. A força individual do ninja é o que mais importa. Eu entendo, Yoichi-senpai. Kakashi expressou sua gratidão. Em Konoha, além de seu pai, Yoichi fora quem mais o ajudara, até mais do que seu professor Minato. Depois de deixar algumas de suas celas, Kakashi conversou com Yoichi por um tempo antes de ir embora. Durante a conversa, Yoichi examinou cuidadosamente o Sharingan no olho esquerdo de Kakashi, confirmando que ele havia evoluído para um Mangekyou Sharingan antes de soltá-lo. Antes de Kakashi partir, Yoichi lhe disse para pedir conselhos caso tivesse alguma dúvida sobre o Sharingan. O Sharingan continha um forte poder ocular que Kakashi não conseguia utilizar totalmente. Se o Sharingan fosse conhecido apenas por copiar técnicas, sua reputação seria manchada. Os verdadeiros usuários do Sharingan eram temidos em batalhas corpo a corpo. Se você encontrasse um Uchiha, virar e fugir era a melhor opção. Como não era possível olhar diretamente nos olhos deles, não era possível lutar adequadamente. Um olhar nos olhos deles poderia prendê-lo em um genjutsu. O genjutsu ocular nem exigia sinais de mão e não podia ser quebrado apenas pelo alvo. Não poder olhar para o oponente tornava a batalha impossível de vencer, então escapar era a melhor opção. Após adquirir as células de Kakashi, Yoichi foi ao porão para realizar uma fusão celular. Embora Minato não estivesse por perto, ele conhecia os detalhes do experimento. Ele só precisava segui-los, garantindo o equilíbrio para que as células de Hashirama não devorassem as células de Kakashi. Quase pronto. Preciso deixar um clone para monitorar isso. Foi uma luta e tanto obter o Kamui Mangekyou. Seu bom relacionamento com o pai e o filho Ataque ajudou. Se fosse apenas um relacionamento comum, ele teria recuperado o Sharingan diretamente. Após completar a fusão celular no porão, Yoichi deixou um clone para monitorar o experimento, que exigia observação de longo prazo. Se o chakra acabasse, eles precisariam se revezar. Naquela época, o trabalho duro de Minato lhe rendeu muitos favores de Mikoto, pois ela ajudou a integrar com sucesso as células de Hashirama. É você?
Por que voltou tão cedo hoje? Ao ver Yoichi subindo do porão, o rosto delicado e belo de Yujito bufou levemente. Mas ao virar a cabeça em um gesto tsundere, um sorriso imperceptível surgiu em seu rosto. Claro, voltei para te ver. Como está indo sua missão? Yujito respondeu imediatamente. Bobagem. Você estava ocupado no porão. Não tente me enganar. Não vamos falar sobre isso. Yujito, estou tão cansado hoje. Então, por favor, seu pervertido. Você sempre diz que está cansado. Um leve rubor surgiu no rosto de Yujito. Ao ver Yoichi caminhando em direção ao sofá como um patife, ela foi furiosa para o quarto trocar de meias. Depois de um tempo, Yujito, usando meias brancas e lisas até o joelho e calçando chinelos, caminhou em direção ao sofá de sempre. No entanto, quando ela se sentou, seu rosto delicado e claro ficou rosa, e ela gaguejou com raiva. Pô, por que você está deitado? Vire-se. Meu peito está um pouco dolorido hoje. Por favor, Yujito. Capítulo 192. A maciez das meias brancas combinada com a maciez dos pés de uma jovem era uma combinação perfeita. Pisar no peito e no abdômen de alguém não é realmente uma massagem, certo? A garota pensou com raiva e vergonha, mas as palavras de concordância e as promessas quebradas de Yoichi acabaram levando-a a renunciar com raiva e vergonha. Os pés macios, calçados com meias brancas, pressionavam repetidamente os músculos rígidos, fazendo a garota distraída pensar em muitas coisas. Os selos de mão para o jutsu da bola de fogo. O próximo jutsu de liberação de fogo que ela precisava aprender. O menor tempo que ela passou ouvindo na noite passada comparado a antes. A maturidade ninja chegou cedo. No período dos reinos combatentes, as crianças ninja iam para a batalha aos 4 anos de idade e na época das aldeias ninja, tornaram-se ninjas aos 10. Quando se tornaram ninjas, não eram mais tratados como crianças. Pulando do sofá, Yujito bufou friamente, seu pescoço e orelhas ficando vermelhos, e ela caminhou direto de volta para seu quarto. Seus pés calçados com meias brancas batendo no chão, esquecendo até mesmo os chinelos ao lado do sofá. Não posso culpar a mim por ficar distraído enquanto piso de costas, certo? Yoichi se levantou e disse, sentindo que talvez tivesse ido longe demais hoje. Yujito provavelmente não falaria com ele por pelo menos uma semana. De volta ao seu quarto, Yujito trancou a porta. Então mergulhou de cabeça no travesseiro macio, desejando se enterrar tão fundo que ninguém pudesse vê-la. Depois de um tempo, ela ergueu o rosto delicado e corado, ouvindo o som da porta se abrindo. Devia ser aquele tarado que tinha ido embora. Com a casa só para si, Yujito não era mais como um esquilo tímido. Mas, sentada na cama, seu rosto ficou vermelho novamente ao se lembrar de ter pisado naquela parte. Ela sentou-se de pernas cruzadas, levantando seu pé delicado e relembrando a sensação sob seu pé. A menina então se sentiu confusa e murmurou para si mesma enquanto procurava um livro escondido debaixo da cama. Será que entendi errado? Não deveria ser tão grande. Ela queria verificar informações para comparação, preocupada que pudesse ser muito sensível. Orochimaru, ouvi dizer que você não tem saído de casa ultimamente. Você deveria tomar um pouco de sol de vez em quando. Aliás, qual desses é o seu verdadeiro eu? Um dos clones das sombras disse, nenhum desses. O verdadeiro está recebendo os indivíduos de teste. Ah, certo, hoje é o dia de entregar as cobaias. Yoichi de repente se lembrou e esperou no laboratório. Nos 3 laboratórios, cerca de 10 clones das sombras estavam ocupados, o que era o limite de Orochimaru. Segundo ele, após liberar os clones, levou 1 hora para organizar a vasta quantidade de memórias experimentais e evitar erros. Quando Orochimaru retornou e viu Yoichi, ele não sentiu mais a mesma expectativa. Talvez ele tivesse esperado demais e ultimamente estava tão cansado que não ansiava mais por isso. Orochimaru pensou por um momento, percebendo a mudança em sua mentalidade. Ter muitos tesouros era bom, mas muitos exigiam muito tempo para decifrar, o que era ruim. Ao ver Yoichi caminhando em sua direção, Orochimaru silenciosamente repetiu o que Yoichi costumava dizer. Orochimaru, desta vez eu trouxe uma surpresa para você. Orochimaru-senpai, quanto tempo? Trouxe uma surpresa para você. Yoichi sorriu ao se aproximar de Orochimaru, mas vendo seu rosto calmo, perguntou. Orochimaru-senpai, o que houve? Muitas surpresas, Yoichi-kun. Vamos conversar depois que eu terminar meu trabalho atual. Orochimaru suspirou. Ele adorava descobrir ninjutsus e verdades desconhecidas, mas descobrir algo novo de vez em quando era algo avassalador. Nem mesmo Sarutobi-sensei o usou desse jeito. Os indivíduos testados também são consumidos rapidamente. A unidade de guardas informou que recentemente houve menos condenados à morte na Nação do Fogo. Em vez de entregas mensais, agora serão entregues a cada 3 meses. Caso contrário, teriam que comprá-los de outros países. Orochimaru fez uma pausa e continuou, mas todo projeto precisa de cobaias. Já solicitei mais ninjas médicos ao 4º Hokage para reutilizar algumas cobaias, mas nenhuma chegou ainda. Experimentos humanos não eram exatamente um segredo entre os superiores de Konoha, e Sakumo também sabia. Com o 2º Hokage como precedente, Orochimaru usar prisioneiros condenados à morte não era grande coisa. Entretanto, a solicitação de assistentes médicos ninjas dependia de 2 fatores, habilidade em ninjutsu médico e aceitação de experimentos humanos. Konoha tinha alguns ninjas com boas habilidades médicas, mas poucos aceitavam experimentos humanos. Mina era uma delas, e se Yoichi pedisse, ela aceitaria. Mas ela não seria adequada para experimentos humanos pelos próximos 1 ou 2 anos, então estava fora de cogitação.
Não havia quase mais ninguém. O mais adequado, Kabuto, ainda estava na Academia Ninja. Nenhuma. Infelizmente nenhuma. E o quarto Hokage quer que eu participe de algumas missões em vez de ficar no laboratório o tempo todo. Orochimaru disse isso enquanto olhava diretamente para Yoichi, que de repente foi atraído por uma mancha de água no chão. Como assistente do Hokage, Yoichi estava bem ciente da situação atual das missões na vila. Havia muitas tarefas de baixo nível e algumas de alto nível que exigiam ninjas. Mas, tendo acabado de sair de uma guerra, os ninjas de Konoha sofreram muitas baixas, causando um acúmulo de solicitações de missões. Para as missões mais próximas, Yoichi enviou clones das sombras para lidar com elas. Ele próprio estava relaxando, então não seria certo pedir para Sakuma atribuir tarefas a Orochimaru. Se isso não funcionar, a pesquisa será adiada. Mas você mencionou o gene primordial. Acho que é adequado para Tsunade. Lembro-me de discutir uma técnica semelhante com ela no campo de batalha, mas ela ainda não a havia desenvolvido. As palavras de Orochimaru lembraram Yoichi de algo. Se ele não estivesse enganado, Tsunade estava se referindo ao Selo In. Será que ela já tinha tido essa ideia? É mesmo? Mas você me entendeu mal, Orochimaru-senpai. Desta vez eu queria te convidar para jantar, mas se você está tão ocupado, deixe-me ver. Certo. Este é um projeto de pesquisa que encontrei chamado Vírus Extremis. Ao ouvir as palavras de Yoichi, Orochimaru ficou cético. Ele acreditava que a água do herói vinha da Vila Taki, mas o gene primordial parecia não ter relação com ninjas. Agora havia o Vírus Extremis, começando com a mutação cerebral. Embora interessado em seus efeitos, Orochimaru sabia que pesquisá-lo seria desafiador, pois envolvia as partes mais íntimas do corpo. Orochimaru compreendia seus pontos fortes e fracos. Embora proficiente em pesquisas de ninjutsu, os estudos cada vez mais complexos de Yoichi sobre os mistérios humanos eram exaustivos. Dei isso para Tsunade. Ou para sua esposa, mas ela não é tão adequada quanto a Tsunade. Você tem um reserva? Eu fico com este. O ninjutsu médico de Mina era comparável ao de Tsunade devido ao seu chakra especial. Mas na pesquisa com humanos, Tsunade se destacou. Orochimaru inicialmente queria retornar os dados do Vírus Extremis, mas decidiu mantê-los para estudos futuros. Fique com ele. Vou pensar em outro jeito. Ah, e seja econômico com os condenados à morte. Vou tentar fazer com que os comerciantes os comprem de outros países. Yoichi acenou para Orochimaru e saiu. Ele não atingiu seu objetivo e perdeu seus dados originais sobre o Vírus Extremis. Mas ele sabia de algumas coisas que Orochimaru mencionou. Konoha realmente carecia de pessoal devido às missões que recebia de Kusagakure e Takigakure. Muitas missões de longo prazo agora eram responsabilidade de Konoha. Se Kakashi não estivesse esperando pela fusão das células de Hashirama, ele estaria em uma missão. Até mesmo Yujito, uma Jinchuriki, frequentemente deixava a vila, embora sua equipe ainda não tivesse feito missões de longa distância. Yoichi decidiu que depois que Mina desse à luz, ele se concentraria em conquistar Tsunade. Tolice pensar que alguns preparativos tornariam tudo infalível. Anzo olhou para Yaiko e Nagato, então jogou uma kunai em Konan, que estava ajoelhado. A kunai roçou o pescoço de Konan, cortando uma mecha de seu cabelo azul. Revelem-se. Sei que vocês não estão realmente aqui. Se não saírem, eu mato essa mulher. Droga, sequestrar Konan. Yaiko ficou furioso, querendo matar Anzo instantaneamente. Mas com Konan nas mãos de Anzo, ele teve que fazer um acordo. Pul. Os dois clones da sombra se dissiparam, e logo depois, duas figuras surgiram apressadas, vindas de longe. Observando de longe, Danzou sentiu-se entediado. Se não fosse por Anzo prometer cortar toda a comunicação na Terra dos Ursos, ele não teria entrado na brincadeira. Um pouco de trapaça poderia facilmente lidar com essas pessoas. Quanto à informação repentina, Danzou suspeitou de conflitos internos na Akatsuki, com alguém querendo matá-los, e por isso vazou informações ocultas. Vamos acabar logo com isso. Depois de lidar com essas pessoas, ele poderia se concentrar no desenvolvimento da raiz na Terra dos Ursos. Ataque Sakumo, o quarto Hokage, havia destruído seus esforços anteriores. Sem seus subordinados treinados, reconstruir a raiz levaria muito tempo. É esse, o Rinnegan? Danzou notou os olhos ruivos do ninja da Akatsuki, idênticos ao Rinnegan do sábio dos 6 caminhos. Jutsu de invocação. Estátua demoníaca do caminho exterior. À distância, Obito observava em silêncio. Com Yaiko, o vigilante líder da Akatsuki morto, Nagato estava imerso em um turbilhão de ódio, e Konan, indecisa, não representava nenhuma ameaça. Com Fugaku ainda escondido dentro da Akatsuki, Obito agora podia lentamente persuadir Nagato a aceitar o plano. Zetsu branco e Zetsu negro emergiram do chão e perguntaram. Devemos persuadir Nagato agora, Obito? Não, ele está extremamente triste e cheio de ódio agora. Se nos aproximarmos dele, ele pode suspeitar de alguma coisa. Obito se virou para sair, sentindo-se cada vez mais inquieto. Suas palavras pareciam descrever a si mesmo. Nagato está profundamente confuso agora. Ele virá até mim por conta própria. Apenas me avise com antecedência. Onde você está indo? Para reunir informações. Com isso, Obito usou o Kamui para desaparecer. Depois que ele saiu, Zetsu branco permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer. Está ficando cada vez mais difícil monitorar Obito agora que ele tem Kamui. Ele não vai descobrir o que aconteceu naquela época, vai? Ele não deveria. Mas a suspeita é inevitável. Assim que ele vir o Três Caudas, essas suspeitas devem desaparecer. Zetsu negro respondeu lentamente. Além disso, ele não tem outra escolha a não ser acreditar no plano Olho da Lua agora. Para criar o mundo que deseja, este é o único caminho. Você tem razão. Vamos monitorar o Nagato. Ele provavelmente vai procurar o Obito em breve. Mesmo que não seja pelo plano Olho da Lua, ele vai querer usar o poder do Rinnegan para vingar os amigos.
Capítulo 193. Um mês passou rapidamente e após o vírus do desespero, Yoichi parecia não ter ganhos significativos. Em seus sonhos, ele trabalhava como eletricista encanador, fazia macarrão e amassava pães. No entanto, mesmo sendo aprendiz nesses sonhos, Yoichi não desistia de obter benefícios. Em vez de aprender com esses professores, ele usava sua identidade onírica para obter outras vantagens. Yoichi memorizou com esforço algumas das tecnologias mais antigas do mundo ninja, como os projetos de fabricação de computadores e equipamentos de microvigilância. Ele se lembrou de tudo isso no contexto do cenário urbano atual. Embora fosse difícil obter essas coisas no mundo dos sonhos, ele conseguiu. Ao acordar, desenhou-as detalhadamente e as entregou aos membros de seu clã para que as fabricassem. O mundo ninja também tinha equipamentos de vigilância, mas eles eram grandes e facilmente detectáveis pelos ninjas. Com esses projetos de equipamentos trazidos de seus sonhos, Yoichi contribuiu para equilibrar o desenvolvimento tecnológico do mundo ninja. Isso evitou que a tecnologia do mundo ninja se desenvolvesse de forma desigual, com alguns aspectos avançando rapidamente enquanto outros ficavam para trás. No último dia, ele foi para o mundo de One Piece, tornando-se assistente do almirante Zephyr e treinando na marinha. Ele aprendeu os métodos de treinamento dos 6 poderes, aqui do armamento e aqui da observação. Embora não tenha vivenciado pessoalmente o processo de treinamento no sonho, ele fazia perguntas constantemente e se lembrava dos métodos de treinamento. Contando cuidadosamente a habilidade discípulo de todos os mundos, trouxe a Yoichi 3 benefícios e meio. O método de cultivo da habilidade primordial genética. Os dados originais do vírus extremis, os 6 poderes e 2 tipos de Aki. A última metade era o dedo do desejo celestial, que ele não usaria de jeito nenhum. Após a habilidade discípulo de todos os mundos, Yoichi comprou uma nova habilidade. A Buff Deus do Estudo. Ao entrar em um estado de aprendizado, a percepção e a concentração são duplicadas. Essa habilidade não era tão ruim para Yoichi, que recentemente pesquisava como melhorar pílulas medicinais. Foi uma ajuda significativa. A maioria das pílulas em Batalha pelos Céus exigia núcleos de bestas mágicas, e pílulas sem eles eram raras. Yoichi precisava aprimorar aquelas que exigiam núcleos de bestas, mesmo que isso significasse reduzir sua eficácia, desde que pudessem ser reproduzidas. Mina daria à luz em meio mês e Yoichi se tornaria pai. Embora não tivessem se casado, todos viam Mina como sua esposa. E havia Mikoto. Embora fosse esposa do antigo líder do clã, ninguém no clã se opunha ao seu relacionamento com Yoichi. Ela também era considerada esposa dele, embora com certa estranheza. Kakashi também o visitou uma vez e Mina realizou uma cirurgia nele usando um clone das sombras, já que sua barriga grande tornava isso inconveniente para ela. Após a cirurgia, Kakashi se fundiu com as células de Hashirama. Após alguma adaptação, ele seria capaz de usar a liberação de madeira. Ao acordar, Kakashi sentiu seu corpo transbordar de poder. Seu chakra havia aumentado significativamente, e até mesmo manter seu Sharingan ativo não era mais um fardo. Entretanto, seu Sharingan não era mais o Kamui Sharingan, pois Yoichi o havia substituído por um Sharingan normal de 3 Tomoe. Kamui era possivelmente a técnica ocular mais poderosa que Yoichi já vira. Ela vinha com sua própria dimensão Kamui, cujo tamanho era desconhecido. Izanagi também era uma técnica ocular poderosa, mas comparada ao Kamui, era diferente. Após obter o Kamui Sharingan, Yoichi imediatamente quis obter o outro olho. No entanto, após alguma reflexão, desistiu da ideia. O mundo ninja ainda precisava de uma organização que chamasse a atenção e o ajudasse a coletar bestas com cauda. Obito, por acaso, cumpriu esse papel. Quando Obito mergulhou o mundo ninja no caos, um herói seria necessário para salvá-lo. Não importa, no final, tudo será meu. Yoichi reprimiu seu impulso. Com o método de cultivo da habilidade primordial genética, ele e muitos outros conseguiram romper o limite da expectativa de vida, então não havia pressa. Informação e poder que superavam o clã Otsutsuki eram a confiança que o clã Uchiha tinha em manipular o mundo ninja. Yoichi-sama, estas são as pílulas de ração militar que eu fiz. Por favor, dê uma olhada. Rin, com algumas marcas de fuligem no rosto, não se importou nem um pouco enquanto segurava uma pílula de ração militar e se aproximava de Yoichi. No vasto espaço subterrâneo, Yoichi era o único que falava com Rin. Ele era seu salvador e estava disposto a aceitá-la como aluna e lhe ensinar ninjutsu. Por isso, Rin valorizava o tempo que passava com Yoichi. Mesmo quando fazia remédios, ela preferia ficar no mesmo laboratório. Muito bem, Rin. O efeito é exatamente o esperado. Parece que você tem talento para fazer remédios. Depois de provar a pílula de ração militar e sentir seu efeito, Yoichi sorriu e elogiou Rin. Tudo graças aos seus excelentes ensinamentos, Yoichi-sama. O rosto de Rin se iluminou com um sorriso doce, fazendo Yoichi sorrir também. Inconscientemente, ele acariciou seus cabelos curtos, castanho-avermelhados. Não é de se admirar que Obito fosse tão apegado a ela. Um sorriso tão doce e comovente era raro no mundo ninja. Se Ryujito pudesse ser tão gentil quanto Rin, seria ótimo. Aquela garota era muito tsundere. A propósito, Rin, Kakashi está bem agora. Transplantei células de Hashirama nele, para que ele fique mais forte. Yoichi compartilhou essa notícia com Rin, e então sorriu. Também vou ajudar você a transplantar células de Hashirama algum tempo depois para deixá-la mais forte. Quanto ao momento, dependia de quando Yoichi sentisse que Rin havia se tornado verdadeiramente leal a ele. Caso contrário, após o transplante, ela poderia ir embora a qualquer momento. Yoichi deu mais algumas orientações a Rin, e após verificar as horas, despediu-se. Embora Rin estivesse relutante, ela sorriu e o acompanhou até a saída. Nos anos seguintes, apenas Yoichi faria companhia a Rin. Antes, Yoichi passava o dia inteiro no laboratório, onde também havia funcionários.
Agora, ele voltava para casa em meio-dia, querendo passar mais tempo com Mina antes do parto. Quando Yoichi voltou para casa, Mina e Mikoto estavam lá, junto com Kushina, e elas estavam comendo ensopado de cordeiro. No entanto, era um caldo claro, pois só Yoichi gostava de ensopado apimentado em casa. Yoichi-kun, você voltou. Mikoto, como sempre, levantou-se gentilmente para preparar a louça para Yoichi. Kushina olhou para Yoichi com certo ressentimento. Além de achá-lo um playboy por querer se casar com 2 esposas, ela também se lembrou de como ele a explorou durante a extração de chakra da 9 Caudas, não levando em consideração os sentimentos de Mina. Antes que Yoichi pudesse se sentar, Mina disse: Yoichi-sama, você vai ser pai novamente. De novo, Yoichi olhou para a barriga de Mina, lembrando-se de que não eram gêmeas, e então imediatamente olhou para Mikoto. O sorriso da bela mulher realmente carregava um toque de felicidade. Mikoto, é você? Sim, não me senti bem esta manhã e fui ao hospital para um check-up. Mikoto sorriu. Ao saber que estava grávida, sentiu que sua vida estava completa. O futuro parecia perfeito, com a vida familiar cotidiana e ocasionalmente cuidando dos negócios do clã. Yoichi, agradavelmente surpreso, disse: parece que estamos em dobro ultimamente. Mikoto, não se esforce demais. Deixe os assuntos do clã para outros até o bebê nascer. Eu entendo, Yoichi-kun. Mikoto sorriu suavemente enquanto colocava os talheres na frente dele. Kushina, com os olhos arregalados, disse: você tem muita sorte de voltar para casa e ter Mikoto e Mina fazendo tudo por você. Se você tem inveja, você pode aprender. Minato me trata bem, então não preciso aprender. Apesar de ter dito isso, Kushina estava sozinha em casa há mais de 2 meses. Ela nem teve a chance de contar a Minato sobre sua gravidez. Kushina, sentindo-se indignada, pegou um pedaço de cordeiro e disse: quando Minato se tornar Hokage, vou garantir que ele lhe dê muitas missões. E Mina e Mikoto poderão ficar na minha casa. Continue sonhando. A realidade é que você está entediado em casa e veio para minha casa. Se você me implorar, tentarei reduzir as tarefas do Minato. Kushina bufou. Por que eu deveria implorar? Você não é o Hokage. Sou o conselheiro do Hokage e serei o 5º Hokage. Já que você não quer implorar, esqueça. Mas eu não sou insensível. Darei um descanso ao Minato quando seu filho nascer. Yoichi começou a comer, deixando Kushina em conflito. Ela não tinha certeza se ele estava falando sério. Se Minato não tivesse folgas, ela ficaria sozinha com frequência. Kushina debateu se deveria ceder diante de Yoichi, sabendo de sua teimosia e natureza autoritária. Vamos comer, Kushina. Yoichi-kun está brincando. Mikoto, vendo o conflito de Kushina, disse gentilmente, oferecendo-lhe um pouco de carne. Amanhã te darei um cartão de membro especial para que você possa comprar cordeiro mágico em quantidade limitada. A fazenda está se expandindo, então a disponibilidade deve aumentar em alguns anos. Kushina veio metade para comemorar com Mikoto e metade para satisfazer seus desejos. Ela não comia cordeiro mágico há muito tempo e teve que entrar na fila cedo de manhã para conseguir. Yoichi-sama perguntou Mina de repente: e se a besta com cauda se libertar durante o parto? Alguma solução? Não há solução, deixe a equipe de selamento cuidar disso. O 4º Hokage cuidará disso. Ao ver Kushina o encarando, Yoichi continuou: o que você está olhando? Espera que eu cuide de você? Mesmo que eu concorde, pergunte ao Minato se ele concorda. Eu não quis dizer isso. Só perguntei se tem um jeito de manter a 9 Caudas calma. Kushina explicou rapidamente, sabendo que o método era impraticável. Como alguém que controlava a 9 Caudas, ela se perguntou se algum Sharingan poderia ajudar. Nem pense nisso. 3 tomoes comuns não conseguem hipnotizar a 9 Caudas, talvez o Mangekyou Sharingan. Meu poder ocular era forte, mas eu só conseguia controlar a 9 Caudas por 10 minutos. Yoichi disse: além de mim, ninguém no clã consegue controlar bestas com cauda. Deixe a equipe de selamento ajudar. Eles prepararão os selos adequadamente. Ele não tinha certeza se Obito interferiria. Mas com tantos ninjas poderosos em Konoha, incluindo ele, era improvável. Yoichi esperava que Obito não atacasse Konoha tolamente, perdendo a única ferramenta para coletar bestas com cauda e forçando-o a fazer isso sozinho. Yoichi-kun, como você se sente? Mina perguntou preocupada depois que Yoichi mudou de visão. Segundo ele, quanto mais distante a linhagem, maior o risco de falha na fusão dos poderes oculares. Mas ninguém no clã tinha laços sanguíneos mais próximos com o Mangekyou Sharingan. Depois de pensar, Yoichi sentiu que poderia tentar fundir o poder ocular de Fugaku e pediu ajuda a Mina. Esta foi provavelmente sua última cirurgia antes de dar à luz, pois somente com a ajuda dela Yoichi conseguiu se sentir tranquila. Estou bem. Consigo sentir o poder ocular se fundindo, então não precisa se preocupar. Yoichi, com bandagens no rosto, tranquilizou Mina. Seus olhos ardiam levemente, mas o poder se fundia lentamente, semelhante à absorção de chakra de uma pedra estelar. Embora ele sentisse falta de Izanagi, se ele pudesse se fundir em um Mangekyou Sharingan eterno, não seria uma perda. Com Kushina grávida, Yoichi planejou tentar extrair o chakra de Azura de Naruto após seu nascimento. Se conseguisse, seus olhos poderiam evoluir para o Rinnegan. Madara levou décadas para desenvolver seus olhos com uma fração do chakra de Azura. Com o chakra completo, Yoichi pode evoluir em alguns anos. Capítulo 194. Na sala de parto, logo após os gritos de Mina cessarem, Azami, a ninja médica, surgiu segurando um bebê. Yoichi-sama, está sua filha. Parabéns. Azami, uma Jounin, disse com um sorriso. Apesar de serem muito mais velhos que Yoichi, todos os ninjas se dirigiam ao líder do clã Uchiha e conselheiro do Hokage com respeito. Obrigado pelo seu trabalho duro, Azami. Yoichi pegou a filha e olhou para ela. Embora a bebê fosse um pouco feia, quanto mais olhava, mais gostava dela. Rapidamente perguntou: como está Mina? Mina está em boas condições.
Com alguns dias de repouso, ela se recuperará completamente. Você pode ir vê-la agora. Asami olhou para dentro e ao ver o aceno do ninja médico, soube que tudo estava resolvido. Então, notou as bandagens no rosto de Yoichi e perguntou: Yoichi-sama, e os seus olhos? Não se preocupe, Mina já verificou. Obrigada pela preocupação. Yoichi recusou educadamente. A fusão do poder ocular do seu Sharingan havia levado um tempo anormalmente longo, quase um mês, sem sucesso. A fusão dos poderes oculares entre parentes próximos levava apenas alguns dias, mas quanto mais distante o parentesco sanguíneo, mais lenta era a fusão. Yoichi então levou a filha para ver Mina. Para ser sincero, ele ainda não conseguia acreditar que tinha uma filha no mundo ninja. Mina, que havia recuperado um pouco de força graças ao forte poder regenerativo das células de Hashirama, sorriu da cama. Yoichi-sama, qual nome você pretende dar ao nosso filho? Yoichi olhou para a pequena em seus braços e pensou por um momento antes de dizer: vamos chamá-la de Karin, Uchiha Karin. Mina sorriu satisfeita. É um nome maravilhoso. Mina, você deve descansar bem. O nascimento da filha de Yoichi foi um evento festivo em Konoha. Muitos vieram parabenizá-la, incluindo outros clãs que trouxeram presentes. Yoichi aceitou todos os presentes e expressou sua gratidão. Em seguida, os restaurantes, lojas e supermercados do clã Uchiha ofereceram ofertas de metade do preço por 3 dias consecutivos, trazendo grande alegria aos moradores. Os supermercados do clã Uchiha vendiam muitos itens do mundo ninja, até mesmo chá de flores da terra do chá. Além disso, a oferta de cordeiro mágico dobrou. Embora ainda não fosse suficiente para atender a demanda, muitas pessoas se beneficiaram das ofertas. Isso aumentou a boa vontade dos moradores em relação ao clã Uchiha, com alguns até mesmo esperando que Yoichi tivesse mais filhos com frequência. Mina precisou de apenas um dia de repouso no hospital antes de se recuperar quase completamente. Então ela tirou a filha dos braços de Yoichi. Yoichi contratou alguém para ajudar Mina a cuidar de Karin. Apesar de se tornar mãe, a personalidade vibrante de Mina permaneceu inalterada. Ela até assustou Kushina de brincadeira, exagerando a dor do parto, só para rir muito quando Mikoto expôs sua atuação. Poucos dias após o nascimento de Karin, o Sharingan de Yoichi completou lentamente sua fusão. Ele sentiu que o aumento do seu poder ocular havia atingido o limite e removeu as bandagens. Deu certo. Yoichi ficou extremamente satisfeito ao ver o padrão do Mangekyou Sharingan no espelho. O padrão havia se transformado em 2 shuriken triangulares sobrepostas, formando uma shuriken hexagonal. O aumento do seu poder ocular também aumentou seu chakra lentamente. O próximo passo é evoluir o Mangekyou Sharingan Eterno para o Rinnegan, mas não quero esperar décadas. A fusão de células de Hashirama feita por Yoichi deveria ser melhor que a de Madara. Mesmo que fosse mais rápida, ainda levaria mais de uma década. Yoichi planejava dominar o poder do Mangekyou Sharingan Eterno e alcançar o Susanoo Supremo. Isso lhe permitiria destruir sozinho as outras 4 grandes vilas ninjas. No entanto, lidar com as consequências exigiria mais ajuda. Ainda há muitas coisas a fazer. O poder primordial do vírus e do gene. Ao treinar seu corpo com o poder primordial genético, Yoichi conseguiu alcançar o nível dos 6 caminhos mesmo sem o Rinnegan. Ele também pretendia selar e absorver outro 10 caudas. Ele lembrou que o 10 caudas havia sido criado por Ishiki até sua primeira forma, precisando apenas de chakra suficiente para evoluir para sua segunda ou terceira forma. O chakra das bestas com cauda poderia ser extraído e se recuperaria gradualmente ao longo do tempo. Antes que a habilidade desaparecesse, Yoichi a utilizou para aprimorar 3 tipos de pílulas medicinais. Uma delas era a pílula de movimento do vento de 3º grau, que aumentava a velocidade. Yoichi alterou a pílula do movimento do vento para aumentar o fluxo de chakra. O efeito foi o mesmo, maior velocidade e maior poder destrutivo em socos e chutes. O efeito foi semelhante à abertura dos 8 portões. Um fluxo de chakra mais rápido significava mais velocidade e poder. No entanto, os meridianos eram frágeis, e um fluxo de chakra muito rápido poderia danificá-los. Mesmo sem ferimentos, causaria uma dor imensa. Felizmente, Yoichi também desenvolveu outra pílula, a pílula de proteção meridiana. Esta pílula protegia os meridianos e era melhor tomada em conjunto com a pílula do movimento do vento. O efeito combinado era equivalente à abertura dos 3 primeiros portões dos 8 portões, o que era bastante impressionante. Essas 2 pílulas não seriam vendidas externamente, sendo usadas apenas por membros do clã ou vendidas para Konoha. O clã certamente não permitiria que todos as usassem devido ao seu alto custo. Eram pílulas que salvavam vidas e não tinham efeitos colaterais significativos, quase rivalizando com o segundo remédio secreto do clã Akimishi, a pílula do Kuri. O terceiro remédio secreto podia liberar um poder ainda maior, mas tinha uma alta taxa de mortalidade. Nem mesmo as reservas de gordura do clã Akimishi conseguiam resistir, e outros ninjas certamente morreriam após consumi-lo. Se pudessem escolher, os ninjas provavelmente prefeririam a pílula de movimento do vento e a pílula de proteção dos meridianos do clã Uchiha, que quase não tinham efeitos colaterais. Com o bônus de estudo de Deus, a pílula de movimento do vento atingiu o limite do mundo ninja. Pílulas de nível superior exigiam ervas raras com centenas ou milhares de anos que não estavam disponíveis. Após o bônus de estudo de Deus, Yoichi comprou outra habilidade. Ouvido de vento favorável, permite ouvir todos os sons em um raio de 10 km e identificar a fonte e o local. Quando totalmente focado, pode até ouvir os pensamentos de uma pessoa a 100 metros de distância. Yoichi ficou bastante satisfeito com essa habilidade. Quando a usou pela primeira vez, o barulho avassalador o obrigou a tapar os ouvidos. Ele se ajustou gradualmente bloqueando e excluindo sons desnecessários, permitindo-lhe controlar a habilidade, o ouvido do vento favorável, e ouvir apenas o que queria. Danzou, porque a raiz sofreu perdas tão pesadas em tão pouco tempo. Se você não me der uma explicação, não vou concordar em fornecer suporte.
Yoichi de repente ouviu uma voz entre a miríade de sons e imediatamente se concentrou em sua fonte. Residência do clã Sarutobi. Encontramos uma pessoa muito problemática, Hiruzen. A culpa é toda sua. Por que não me contou sobre os 3 discípulos de Jiraiya que causaram tantas perdas para a raiz? Danzou falou friamente. Sabia que estava pedindo demais e precisava jogar a culpa em Hiruzen para garantir o financiamento. Anzo precisa completar a missão prometida durante a Guerra da Passagem Kikyo, ou reportaremos isso a Sakumo. Não tive escolha a não ser emprestar ninjas da raiz para Anzo, mas não esperava. Ao ver Danzou parar, Hiruzen bateu impacientemente em seu cachimbo, insistindo. Vá logo com isso, Danzou. É o Rinnegan. Jiraiya não te contou sobre ele? Danzou disse friamente. Após a morte de Yaiko, aquele garoto chamado Nagato irrompeu com o poder do Rinnegan, matando todos os meus ninjas da raiz e os subordinados de Anzo. Se não fosse pela minha técnica de cintilação corporal, eu não teria conseguido voltar. Rinnegan? Os olhos do sábio dos 6 caminhos, um dos 3 grandes dojutsus. Hiruzen ficou chocado com a notícia. Sharingan e Byakugan eram comuns, mas o Rinnegan não aparecia há séculos. Dizia-se que esses olhos podiam trazer paz ao mundo e continham o poder do sábio. Como esses 3 pirralhos conseguiram o Rinnegan? Jiraiya, Danzou, explique em detalhes. Danzou relatou os eventos, incluindo o jutsu de Nagato para Hiruzen. Hiruzen ficou furioso. Se soubesse antes, teria trazido o garoto Rinnegan de volta para o treinamento em Konoha. A essa altura, ele seria um trunfo poderoso para Konoha. Felizmente, Danzou não foi exposto. Ninjas da raiz disfarçados de ninjas da chuva impediram Shinku de receber a notícia. Mesmo assim, Hiruzen não pôde deixar de repreender. São suas ações presunçosas, Danzou. Caso contrário, não teríamos sofrido tais perdas. Como eu poderia saber que eles tinham um Rinnegan, Hiruzen? Você já estava lidando com eles antes. Se eu tivesse essa informação, Raiz não teria agido. A discussão continuou, mas Danzou conseguiu financiamento de Hiruzen. A família Shimura, enfraquecida pela força policial, enfrentou dificuldades, enquanto a família Sarutobi prosperou. Outrora um clã importante durante o período dos reinos combatentes, eles prosperaram ainda mais após se juntarem a Konoha. Sem falta de fundos nem de ninjas, Hiruzen forneceu a Danzou fundos e 10 ninjas depois de considerar a possibilidade. Ao ouvir isso, Yoichi riu baixinho. Não é de se admirar que não haja atividade em Konoha. Eles estão planejando se desenvolver na Terra dos Demônios e na Terra dos Ursos. O disfarce da raiz deve ser ineficaz. Obito provavelmente informará Nagato sobre o envolvimento de Danzou, mantendo a Akatsuki hostil a Konoha. Yoichi então concebeu um plano. Se os discípulos de Jiraiya morressem, ele certamente investigaria. Se descobrisse que Danzou os matou, era incerto qual lado ele apoiaria. Jiraiya está em uma jornada. Apenas Hiruzen e Sakumo podem contatá-lo. Vou mandar Minato entregar a mensagem a Jiraiya. A Akatsuki não tinha um método de comunicação eficaz, então Yoichi casualmente preparou um pergaminho. Selou-o com chakra e pediu a um clone de madeira que o colocasse na casa de Minato. Com a diminuição do assédio na Vila da Névoa, o retorno de Minato era iminente. Ele certamente contaria a Jiraiya sobre essa notícia ao retornar. Yoichi-sama, vou levar Karin para um check-up. Ela tem apenas alguns dias de vida. Que tipo de check-up? A vitalidade da Karin é muito forte. Quero garantir que não haja problemas. Mina disse seriamente antes de calçar os sapatos e sair. Yoichi não teve tempo de falar. Sua intenção era que Mina investigasse a linhagem de Karin. Com sangue Uchiha, Uzumaki e Senju, ela era praticamente uma mini 6 caminhos. Entretanto, se Mina precisasse de segurança, Yoichi a deixou ir e planejou ir para o laboratório. A fábrica farmacêutica Uchiha já havia desenvolvido máquinas de linha de montagem para pílulas de ração militar e estava trabalhando em equipamentos para pílulas compostas. O rico e poderoso clã Uchiha, o mais forte da Terra do Fogo, contratou renomados engenheiros mecânicos para ajudar a industrializar a produção de pílulas. Quando Yoichi estava prestes a sair, Yujito saiu de seu quarto. Ao ver Yoichi, a garota bufou, fingindo ignorá-lo enquanto se dirigia para a cozinha. Então você está aqui, Yujito. Pensei que estivesse em uma missão. A mente de Yoichi se agitou, e ele usou a habilidade Orelha do Vento Favorável para ouvir os pensamentos de Yujito. Por que esse tarado não me pediu para fazer uma massagem nas costas dele? Ele acha que eu não vou fazer se eu o ignorar? E por que o pudim de morango sumiu de novo? É tão irritante. Por que ele está me encarando e não diz nada? A boca de Yoichi se contraiu ao ouvir os pensamentos de Yujito. Ela era a típica garota tsundere, influenciada por passar muito tempo com as 2 caudas, desenvolvendo hábitos felinos. Com essa habilidade, entendê-la era fácil. O confronto direto era a melhor abordagem. Yujito, estou exausto hoje. Preciso de uma massagem. Capítulo 195. Sentindo-me revigorado. Yoichi sentiu-se revigorado como um vampiro. Após a massagem, Yujito, com as bochechas coradas, voltou sonolenta para o seu quarto, enquanto Yoichi seguia para o laboratório com energia total. Ao chegar, Yoichi encontrou Rin correndo em sua direção. Yoichi-sama, você está aqui. Sim, desculpe o atraso hoje, Rin. Você ainda quer aprender sobre pílulas medicinais? Se quiser aprender outros ninjutsus, eu posso te ensinar também. Colocando a mão no cabelo de Rin, Yoichi decidiu ouvir seus pensamentos concentrando sua habilidade. Como quiser, Yoichi-sama. Rin sorriu docemente, e seus pensamentos alcançaram a mente de Yoichi. Que ninjutsu Yoichi-sama vai me ensinar? Eu só quero passar mais tempo com ele. É tão chato quando ele não está aqui.
Então ela só precisava de companhia. Isso fazia sentido, dado o ambiente fechado. Yoichi ponderou por um momento e então disse: você tem controle preciso de chakra por causa do seu ninjutsu médico. Deixe-me lhe ensinar um genjutsu de amplo alcance que pode ajudá-lo a escapar mesmo enfrentando vários inimigos. Rin, surpreso, perguntou: Yoichi-sama, que tipo de genjutsu? Técnica do portador da escuridão, um genjutsu criado pelo segundo Hokage. Yoichi começou a ensinar genjutsu a Rin. Ele também planejava trazer mais itens, como o Diário do Mundo Ninja e Jogos Ninja, e talvez deixar um clone de madeira à noite. Ele temia que deixar Rin sozinha por 3 anos pudesse afetar seu estado mental. Enquanto ensinava Rin, Yoichi frequentemente usava sua habilidade de ouvir seus pensamentos, o que o tranquilizava. A mente de Rin combinava com sua aparência externa, sem intenções ocultas. Suas emoções eram transparentes. Que menina obediente! Depois que Rin se cansou de praticar, Yoichi não conseguiu evitar acariciar seus cabelos castanho avermelhados. Ele esperava que Karen se comportasse tão bem quanto ela quando crescesse. Enquanto Yoichi ensinava ninjutsu a Rin, os ninjas retornavam da fronteira sul da Terra do Fogo. Não houve grandes batalhas, apenas pequenas escaramuças. Névoa tentou 2 planos, ambos frustrados por Konoha. As provocações da névoa diminuíram gradualmente. Konoha tinha um relâmpago amarelo na superfície e Shizui nas sombras, cuja técnica de cintilação corporal e genjutsu lhe renderam muitos méritos. Quando Minato retornou, ele trouxe apenas alguns ninjas, então não houve cerimônia de boas-vindas. Na torre do Hokage, Minato relatou o status da batalha para Sakumo. Obrigado pelo seu trabalho árduo, Minato. Verificaremos prontamente os méritos da missão e o notificaremos. Sakumo pensou por um momento e disse: Minato, tire 3 dias de folga para descansar. Faça 7 dias, Hokage-sama. O clone de madeira de Yoichi sugeriu: Kushina está grávida. Minato precisa descansar um pouco. Kushina está grávida. Minato ficou surpreso, e Sakumo também se lembrou. Ele assentiu e disse: de fato, descuido meu. Minato, tire uma semana de folga e depois eu lhe darei novas tarefas. Obrigado, Hokage-sama e Yoichi-sama. Minato correu para casa, onde viu a barriga levemente inchada de Kushina. Minato, você voltou. A guerra acabou? Kushina perguntou alegremente ao vê-lo. Percebendo seu olhar, acrescentou: não tive tempo de te contar antes de você ir embora. Minato acenou com a mão. Está tudo bem, Kushina. O Hokage e Yoichi-sama me deram muitos dias de folga para que eu possa descansar e ficar com você. Oh, Minato, tenho algo para te contar. Kushina se lembrou do pergaminho e rapidamente o recuperou de seu quarto. Este pergaminho apareceu na nossa porta. Pensei que fosse uma brincadeira, mas depois de quebrar o lacre, encontrei uma mensagem para o Jiraiya-sensei. Uma mensagem para Jiraiya-sensei? Minato abriu o pergaminho e franziu a testa. O pergaminho dizia: Jiraiya-sensei, seu aluno foi morto por Danzou. Kushina perguntou: Minato, isso é uma brincadeira? Além de você, os outros alunos do Jiraiya-sensei não morreram? Não, eu lembro que o Jiraiya-sensei tinha outro aluno. Minato balançou a cabeça, lembrando-se das palavras de despedida de Jiraiya sobre estar curioso para saber quem entre ele e outro discípulo seria o salvador. Vou mandar um sapo entregar isso para o Jiraiya-sensei e explicar a situação. Minato escreveu um relato detalhado e convocou Gama Kyozuki. Kyozuki, leve esses pergaminhos para Jiraiya-sensei. Entendido. Vou pedir para Gamabunta notificá-lo quando eu voltar. Com os pergaminhos na boca, Kyozuki dissipou a invocação e retornou ao Monte Myoboku. Minato disse a Kushina: isso deve ficar bem. Se o Jiraiya-sensei precisar de mim, me desculpe, Kushina. Talvez eu não possa ficar com você. Kushina se sentiu um pouco decepcionada, mas sorriu. Está tudo bem, Minato. Na cidade de Sakugai, na Terra do Chá, Jiraiya estava seguindo uma pista sobre o paradeiro de Tsunade quando foi repentinamente invocado de volta para o Monte Myoboku. E aí, Gamabunta? Aconteceu alguma coisa? Não sou eu. Kyozuki disse que Minato tem uma mensagem para você. Enquanto Gamabunta falava, um pequeno sapo pulou e cuspiu os pergaminhos. Jiraiya, Minato me pediu para entregar isso a você. Jiraiya leu os pergaminhos e franziu a testa profundamente. Ele imediatamente pensou em seus alunos da Akatsuki Yaiko, Konan e Nagato. Danzou já havia ajudado Anzo a caçar Yaiko e Konan, e agora esta notícia. Embora Minato suspeitasse que pudesse ser uma provocação falsa, poucas pessoas sabiam sobre seus 3 alunos. Além de Orochimaru Tsunade, o terceiro Hokage e Minato, ninguém mais sabia sobre o grupo de Yaiko. Jiraiya estava mais preocupado com o Rinnegan de Nagato. Se Danzou tinha como alvo seus alunos, o que aconteceria com o Rinnegan? Gamabunta, preciso ir para a Terra da Chuva. Talvez eu chame você para lutar. Estrondo. Com isso, Jiraiya dissipou a invocação reversa e retornou. Gamabunta, intrigado com a urgência de Jiraiya, perguntou a Kyozuki o que estava acontecendo, mas não conseguiu entender. Jiraiya nunca explica claramente. Após retornar ao mundo ninja, Jiraiya abandonou sua busca por Tsunade e foi direto para a Terra da Chuva. Embora pudesse confrontar Danzou em Konoha, Jiraiya duvidava que pudesse obter respostas do velho conspirador. Somente o terceiro Hokage poderia. Assim, ele procurou o grupo de Yaiko. A Terra da Chuva ficava bem longe da Terra do Chá. Jiraiya teve que navegar até a Terra dos Rios e depois atravessá-la para chegar à Terra da Chuva. Ele levou 5 dias para chegar à Terra da Chuva. 5 dias se passaram. Minato já enviou alguma mensagem? Esqueça. Vou prosseguir sozinho. Jiraiya decidiu reunir informações sobre Akatsuki. Antes de vir, ele pediu a Minato para perguntar ao terceiro Hokage sobre as atividades recentes de Danzou.
Sem nenhuma mensagem de Minato depois de 5 dias, ele presumiu que não houve nenhuma ação do terceiro Hokage. Se Danzou não tivesse agido, o terceiro Hokage poderia simplesmente dizer 5 dias sem uma palavra. Jiraiya respirou fundo e entrou na Terra da Chuva, onde começou a perguntar sobre Akatsuki. A organização agora era como um pássaro assustado. Com Yaiko morto e suspeitas de traição, nem Konan nem Nagato apareceram, forçando os membros a irem embora. Já se passaram mais de 10 dias desde a morte de Yaiko. Sem orientação por mais de 10 dias e com os recursos esgotados, apenas os membros mais leais permaneceram, e eles estavam sendo caçados pela Vila da Chuva. Nessas circunstâncias, a temida Akatsuki rapidamente se desfez. Obito não precisava dessa versão da Akatsuki. Ele precisava de uma organização que pudesse capturar e selar as bestas com cauda, exigindo pelo menos 8 ninjas poderosos e Nagato para supervisionar o selamento. Quando as 9 bestas com cauda fossem seladas, o plano Olho da Lua estaria próximo. Obito. Depois de ensinar Nagato a usar o Rinnegan, Obito deixou o local secreto, e Zetsu branco emergiu do chão. Uma pessoa problemática está chegando, possivelmente para perturbar Nagato. Quem? Um dos Sannin e Jiraiya. Ele parece ser o professor de Nagato. Obito ponderou, percebendo que Jiraiya poderia ser problemático. Ele pensou em si mesmo e se perguntou o que faria se Minato viesse procurá-lo. Sem Rin, nada neste mundo importava para ele. Vou informar Nagato. Você monitora Jiraiya e relata seus movimentos. Entendi. Com isso, Zetsu branco desapareceu no subsolo. Obito se virou e entrou. Quando ele retornou, Nagato e Konan ficaram perplexos. Nagato perguntou, Madara, por que você voltou? Alguém está procurando por você, esperando explicar o que aconteceu naquele dia. Quer conhecê-lo? Naquele dia? Nagato lembrou de Yaiko morrendo em seus braços, no dia em que Akatsuki foi destruída. Quem? Seu professor, Jiraiya do Sannin. Sentado em uma pedra, Obito continuou. Ele parece querer explicar que Konoha não teve nada a ver com aquele dia. Não há mais nada a explicar. Yaiko está morto, e Akatsuki não é mais a mesma. Nagato interrompeu friamente. As memórias podem mentir, mas não mentem. Usando o caminho humano do Rinnegan, ele extraiu informações das almas de 2 ninjas da raiz, confirmando que eram ninjas de Konoha sob as ordens de Danzou para destruir Akatsuki, apoiando-os com dinheiro enquanto ajudava Anzo na destruição deles, matando Yaiko e destruindo o sonho de Yaiko. Agora, eles queriam se explicar? Nagato só queria cumprir a vontade de Yaiko e alcançar uma paz duradoura. Seus sentimentos por Jiraiya eram complexos. Ele era grato por seus ensinamentos, mas não conseguia conter a raiva ao pensar em sua vinda para Konoha. Konan perguntou, Nagato, devemos conhecer Jiraiya-sensei? Você deveria conhecê-lo. Ele pode te ajudar, até punir o Danzou. Afinal, vocês foram alunos dele. Obito acrescentou, e se esconder é inútil. As habilidades de detecção daquele Sannin são fortes. Ele vai te encontrar eventualmente a menos que você saia da Terra da Chuva. Nagato e Konan permaneceram em silêncio. Depois de alguns minutos, Nagato disse, no meu estado atual não o verei. Se você tem medo de ser capturado, não se preocupe. Usando o Rinnegan, você é mais forte que o Sannin. Estes são os olhos do sábio dos 6 caminhos. Minhas pernas. Zetsu. Ao chamado de Obito, uma criatura estranha emergiu do chão ao lado dele. Olá, sou Zetsu, assistente de Madara. Deixe que ele te ajude. Você poderá se mover livremente e usar o poder dele, o que fará com que aquele Sannin não seja páreo para você. Obito disse a Nagato, se ele tentar te pegar, eu intervirei. Não se preocupe. Obito não precisava mais de Zetsu, pois seu corpo de Zetsu branco estava pronto. Nagato franziu a testa, mas não disse nada enquanto Zetsu se aproximava e se agarrava a ele. Sentindo o poder desta armadura, Nagato entendeu o que Obito queria dizer. De pé em sua cadeira de rodas, Nagato se sentiu confiante em realizar o sonho de Yaiko. Só um lembrete, meu poder é limitado. Você não pode dominar o Rinnegan completamente comigo. Nagato se virou para Konan. Konan, vou encontrar o Jiraiya-sensei sozinho. Você fica aqui. Konan hesitou, mas assentiu. Entendo, Nagato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Droga, para onde diabos Yaiko e os outros foram? Jiraiya procurou por 2 dias, mas não encontrou nenhuma informação sobre Akatsuki. Mesmo quando encontrou civis que pudessem saber de algo, eles se recusaram terminantemente a lhe contar qualquer coisa. Ele não era muito bom em genjutsu, e interrogar civis violaria o código ninja, algo que ele nunca poderia fazer. Droga, por que essas pessoas são tão caladas? E elas obviamente sabem sobre Akatsuki. Eu não sou um cara mau, então por que elas não me contam? Jiraiya agachou-se em frente à casa de um civil. As pessoas lá dentro certamente conheciam membros da Akatsuki, mas por mais que ele perguntasse, não revelavam nenhuma informação. Ele só podia vigiar o local. O que ele não sabia era que mesmo com a dispersão da Akatsuki, a maioria dos civis ainda se beneficiava das ações do grupo. Portanto, quando um forasteiro como Jiraiya vinha perguntar sobre a Akatsuki, eles jamais os trairiam. Quando Jiraiya estava prestes a continuar sua vigilância, uma shuriken de repente voou em sua direção. Quem está aí? Jiraiya formou selos de mão, e seu cabelo endureceu instantaneamente bloqueando a shuriken. Ele então viu uma figura passar rapidamente, mas não conseguiu distinguir seu rosto. No entanto, a pessoa que o atacou com a shuriken estava claramente tentando atraí-lo para longe. Não parece o estilo dos ninjas da Vila Oculta da Chuva, então deve ser a Akatsuki do Yaiko. O estilo desse cara não é ruim, ele sabe proteger os civis. Jiraiya imediatamente o perseguiu, mas a pessoa que jogou a shuriken também não era lenta. Os dois deixaram rapidamente a pequena cidade, rumo a uma área desolada e vazia nos arredores.
Havia uma extensão de terra árida próxima com algumas florestas ao lado, mas Jiraiya perdeu o rastro da pessoa que estava perseguindo. Antes que ele pudesse procurar nos arredores, uma figura saiu da floresta próxima. Cabelos ruivos e olhos Rinnegan, embora seu rosto fosse muito mais fino e houvesse objetos brancos desconhecidos em seu corpo. Jiraiya imediatamente o reconheceu como Nagato. Ele perguntou animadamente: Nagato, era você agora mesmo? Seu pirralho, você jogou uma shuriken no seu professor? Jiraiya-sensei, por que você está procurando a Akatsuki? Jiraiya ficou momentaneamente atordoado com a pergunta, e então viu a expressão fria de Nagato. Imediatamente imaginou que a informação pudesse ser verdadeira, sentindo-se desolado por um instante antes de perguntar: vim ver como vocês estão. Nagato, onde estão Konan e Yaiko? Yaiko está morto, assassinado em um assassinato conjunto por Anzo e Danzou. Depois de matarem Yaiko, eles destruíram a Akatsuki. A voz de Nagato estava calma, e ele continuou friamente: Jiraiya-sensei, se você está aqui para ver Yaiko, pode voltar agora. Nagato, deve haver algum mal-entendido. Vou investigar isso a fundo. Ao ver a atitude de Nagato, Jiraiya percebeu que ele já odiava Konoha. No entanto, Nagato era o filho da profecia do Monte Myobuku e com seu Rinnegan, tinha o potencial de mudar o destino do mundo ninja. Jiraiya não queria que Nagato guardasse rancor de Konoha. Nagato, eu prometo a você se fosse realmente Danzou. Jiraiya-sensei, era Danzou. Nagato interrompeu Jiraiya, apontando para seu Rinnegan, e disse: uma das habilidades do Rinnegan é buscar informações diretamente da alma. A boca de uma pessoa pode mentir, mas a memória da alma não. Foi Danzou quem matou Yaiko. Jiraiya franziu a testa ao ouvir isso. Ele não sabia que o Rinnegan tinha tal habilidade. Já que Nagato disse isso, ele não tinha escolha a não ser acreditar ou continuar negando. Acreditar que Nagato significaria retornar para confrontar Danzou em nome de Yaiko. Não acreditar que Nagato poderia romper o vínculo entre professor e aluno. Nagato, espero que você possa confiar em mim desta vez. Nós sempre confiamos em você, Jiraiya-sensei. Foi por isso que Yaiko foi procurá-lo e foi forçado a morrer pelos ninjas de Konoha. Nagato percebeu a escolha de Jiraiya e ficou profundamente irritado. Seus pais haviam sido mortos por ninjas de Konoha e Yaiko, acreditando nos ideais de Jiraiya, acabou morrendo sob a pressão dos ninjas de Konoha e de Anzo. Mas lembrando que Jiraiya cuidou deles por 3 anos, Nagato não estava disposto a atacá-lo. Vá embora, Jiraiya-sensei. Não existe mais Akatsuki. Nagato. Vendo Nagato prestes a sair, Jiraiya correu em sua direção, tentando impedi-lo de falar. Mas Nagato de repente se virou e levantou a mão em direção a Jiraiya. Shiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva se espalhou instantaneamente de Nagato, criando uma cratera circular no chão duro e fazendo Jiraiya voar, caindo por dezenas de metros antes de pousar entre os escombros. Eu te disse, não venha mais nos procurar, Jiraiya-sensei. O sonho de Yaiko e a velha Katsuki se foram. Com isso, Nagato se preparou para partir. Apesar de tudo, ele não conseguia machucar Jiraiya. No entanto, Jiraiya se levantou, tossiu sangue e disse: Nagato, seu pirralho, como ousa atacar seu professor? Tudo bem, deixe-me ver o quanto você ficou mais forte. Doton, Yumi Numa. Jiraiya rapidamente formou selos e executou um jutsu, transformando o chão à sua frente em um vasto pântano. Ele sabia que se deixasse Nagato partir, poderia se tornar hostil a Konoha, então precisava detê-lo e esclarecer o mal-entendido. Nagato sentiu o ataque e pulou. Ao se virar no ar, viu Jiraiya usando seu jutsu capilar para atacá-lo. Shiha Tensei. A poderosa força repulsiva reapareceu, dessa vez repelindo até mesmo os cabelos duros como o ferro de Jiraiya. Tanto o cabelo dele quanto o pântano foram repelidos? Parece formar uma forma esférica centrada em Nagato, repelindo tudo. E não requer selos de mão. Jiraiya não ficou desapontado com o fracasso de sua jogada. Ele havia reunido algumas informações sobre a técnica anterior. Tanto ataques de curta distância quanto de longa distância podem ser repelidos. Vamos tentar outra coisa. Katon, Daendan. Uma chama enorme e ardente misturada com óleo de sapo disparou em direção a Nagato. Este jutsu de fogo não era comum, e até mesmo o jutsu de água teve dificuldade para extingui-lo por causa do óleo de sapo. Banshou Tein. Nagato estendeu a mão em direção ao chão, e sob a influência de uma força atrativa, a lama do Yumi Numa subiu, formando um dragão de lama que extinguiu o Daendan de Jiraiya. Ele também pode fazer isso? Jiraiya ficou surpreso. Ao contrário da força repulsiva, a lama de Yumi Numa parecia ter sido puxada para cima. Mas não havia tempo para se surpreender. Ele então viu o corpo de Nagato se transformar, seu braço se desprendendo, revelando inúmeros lançadores de mísseis que disparavam contra ele. Isso também é uma habilidade do Rinnegan. Jiraiya ficou chocado com os mísseis e rapidamente se esquivou. Ele até usou sua agulha Gizo para bloquear alguns deles, embora as explosões machucassem seu peito. Os mísseis não eram comuns, eram mísseis teleguiados. Assim que ele dissipou a agulha Gizo, ele viu Nagato já na sua frente. Isso é ruim. Shiha Tensei. Estrondo. Uma poderosa força repulsiva se espalhou em todas as direções, criando uma cratera esférica no chão e fazendo Jiraiya voar novamente, caindo no chão e ficando em silêncio. Banshou Tein. Nagato levantou a mão em direção a Jiraiya novamente, usando a habilidade do Rinnegan para puxá-lo. Fingindo estar inconsciente, Jiraiya sentiu o puxão e imediatamente tentou resistir com o jutsu. Mas era tarde demais. Ele foi rapidamente puxado para a frente de Nagato, que agarrou seu pescoço e o jogou no chão. Estrondo. Jiraiya cuspiu um bocado de sangue. Aquele golpe pareceu quebrar seu corpo inteiro. Com a possessão de Tobi, o chakra e a força de Nagato aumentaram significativamente. Aquele golpe foi quase tão poderoso quanto uma força sobre-humana. No segundo seguinte, uma vara negra se estendeu da mão esquerda de Nagato, mas uma hesitação brilhou em seu rosto. Jiraiya de bruços semicerrou os olhos e disse fracamente: Nagato. Bang.
Nagato cravou a vara negra no chão ao lado de Jiraiya, respirou fundo e disse, Jiraiya-sensei, não venha nos procurar novamente. Este é o nosso último vínculo como professor e aluno. Com isso, Nagato se virou e foi embora. Após essa batalha, ele não tinha mais laços com Jiraiya. Assim que Nagato saiu, Jiraiya desmaiou. Após receber 2 disparos do Uchiha Tensei, um míssil e um golpe quase sobre-humano, seus órgãos internos ficaram feridos e seu corpo quase se partiu. Depois que Nagato saiu, Obito apareceu do espaço Kamui, e Zetsu branco emergiu do chão. O poder do Rinnegan é realmente formidável, capaz de derrotar um do Sannin tão rapidamente. Obito disse calmamente, afinal, são os olhos do sábio. Jutsu instantâneo sem selo, aprimoramentos mecânicos e o impulso da possessão de Tobi, além da coleta de informações. Obito, já tendo sido possuído por Tobi antes, sabia o quão poderoso era o impulso. Então ele não ficou surpreso que Jiraiya tenha sido derrotado tão brutalmente. Isso porque Nagato não dominava completamente o Rinnegan. Caso contrário, ele poderia ter derrotado Jiraiya ainda mais rápido. Zetsu branco perguntou, e o Jiraiya? Devemos matá-lo? Não precisa. Ele não vai desistir de Nagato. Vamos deixá-lo em paz. Obito olhou para Jiraiya, sem saber se estava pensando em Nagato ou em si mesmo. Quando Nagato matar Jiraiya, ele ficará totalmente ao nosso lado. Com isso, Obito partiu usando Kamui. Matar seu professor, hein? E Obito, você deve estar pensando a mesma coisa. Depois de dizer isso, Zetsu branco e Zetsu negro também desapareceram no subsolo. Logo começou a chover forte, e o aguaceiro acordou Jiraiya inconsciente. Quando acordou, viu-se sozinho com Nagato desaparecido havia muito tempo. Uma vara preta ainda estava cravada no chão ao lado dele. Aquele pirralho do Nagato, como ousa bater no professor com tanta força? Jiraiya murmurou com os dentes cerrados, sentindo vários ossos quebrados e com dificuldade para andar. Reunindo o chakra e usando um pouco do próprio sangue, ele realizou um jutsu de invocação. Pum! Uma nuvem de fumaça apareceu, e Jiraiya ficou em cima de um sapo gigante vermelho-púrpura. O sapo, segurando um escudo e uma lança, olhou ao redor e não vendo inimigos perguntou, Jiraiya, onde estão os inimigos? Jiraiya disse, desculpe, Gamaken, os inimigos sumiram. Estou gravemente ferido. Você pode me levar de volta para Konoha? Tudo bem, sem problemas. Mas você precisa estar dentro da minha boca, disse Gamaken. Dados os ferimentos graves de Jiraiya, ele não conseguia ficar de cabeça para baixo. Jiraiya não se opôs, então Gamaken o colocou delicadamente na boca e começou a pular em direção a Konoha. Em seu estado atual, retornar a Konoha para tratamento era a melhor opção. Embora pudesse ir ao Monte Myobuku para se recuperar, não havia ninjas médicos lá, e ele só teria insetos para comer. Muito bem, In. Yoichi elogiou, sentindo a visão turva. Aprender um genjutsu de nível A em apenas alguns dias demonstra seu talento. Quer dar uma pausa? Estou bem. Você está cansado, Yoichi-sensei? Rin dissipou o genjutsu, aproximou-se de Yoichi e sorriu docemente. Sua orientação paciente e seu encorajamento gentil melhoraram muito sua opinião sobre ele. Vamos descansar um pouco. Treinar não é correr. Aliás, Rin, o jogo de ninja que eu trouxe é recém-desenvolvido. Você pode jogar quando estiver entediado e me dar um feedback. Sim, Yoichi-sensei. Rin assentiu, então ficou obedientemente ao seu lado e perguntou, Yoichi-sensei, há algo em que eu possa ajudá-lo? Bem, Yoichi pensou por um momento, então usou sua habilidade de ouvir os pensamentos de Rin seriamente. Eu realmente quero fazer algo pelo Yoichi-sensei. Ele é tão gentil e me ajudou tanto. Eu me sentiria muito culpado se não fizesse algo em troca. Nesse caso, Rin, você poderia me fazer uma massagem? Uma massagem. Rin ficou momentaneamente atordoada, mas aceitou rapidamente. Como ninja médica, ela estava familiarizada com a prática. Tudo bem, Yoichi-sensei. Ela moveu seu corpo jovem para mais perto dele. Mas naquele momento, Yoichi recebeu uma lembrança de seu clone de madeira, que o fez sorrir. Ele afagou os cabelos ruivos de Rin, desculpando-se e disse, Rin, de repente tenho algo para resolver. Meu clone vai te ajudar com o seu treinamento. Deixaremos a massagem para outra hora. Ah? Ok, Yoichi-sensei. Rin se sentiu um pouco decepcionada, mas ficou feliz por seu clone ficar com ela. Ela deu um sorriso radiante. Deixando um clone de madeira na sala de alquimia, Yoichi partiu para a torre do Hokage. Capítulo 197. Um sapo gigante apareceu de repente nos arredores de Konoha. Se Jiraiya não tivesse saído da boca do sapo para se explicar, ele teria sido atacado pelas forças de segurança. Nem mesmo um Sannin conseguiria invocar uma criatura tão grande dentro da vila sem causar alarme. Após entender a situação, a equipe de segurança escoltou Jiraiya até o hospital e relatou o incidente ao escritório do Hokage. Ao receber a notícia, Sakumo enviou alguém ao território do clã Sarutobi para informar o terceiro Hokage. Hoje em dia, Hiruzen passava os dias em casa, aparentemente tendo renunciado ao poder. No entanto, Yoichi sabia que essa era uma decisão inútil para Hiruzen, que relutava em se aposentar aos 50 anos. Não havia escolha, Sakumo era um Hokage com princípios fortes. A menos que alguém se apegasse aos seus princípios, conflitos surgiriam inevitavelmente se trabalhassem juntos. Yoichi conseguiu se adaptar aos princípios de Sakumo. Seu objetivo era desenvolver o clã Uchiha dentro da vila. Uma vez que se tornasse Hokage, Konoha se tornaria essencialmente a vila Uchiha. Contanto que ele não violasse os princípios de Sakumo e continuasse a contribuir para a prosperidade da vila, não haveria problemas em entregar o poder de Hokage. Atualmente, Sakumo delegava gradualmente mais responsabilidades aos clones de madeira de Yoichi. A pilha de documentos cada vez menor na mesa de Sakumo e a pilha cada vez maior na mesa de Yoichi eram indicadores claros disso. Quando Hiruzen chegou ao hospital, ver Sakumo, Yoichi e Minato lhe deu um mau pressentimento. Ele amaldiçoou Jiraiya silenciosamente, presumindo que ele tivesse ido atrás de Nagato impulsivamente.
Hiruzen não havia respondido, na esperança de impedir Jiraiya de retornar por conta própria. Explicar para aquele idiota impulsivo talvez não o tivesse impedido de procurar seu antigo aluno. Logo, Mina saiu da sala de cirurgia. Ao ver Yoichi e os outros, fez um sinal de positivo e disse, ele ficará bem depois de 3 dias de repouso. Vou ver como está Karin agora, Yoichi-sama. Com isso, Mina saiu rapidamente sem cumprimentar mais ninguém. Yoichi sorriu e disse, desculpe, Mina está um pouco ansiosa. Todas as mães se preocupam com os filhos. A mãe do Kakashi também. Está tudo bem, Yoichi. Sakumo sorriu, virou-se para Hiruzen e disse, Jiraiya deve estar bem agora. Vamos entrar. Tudo bem, Sakumo. Hiruzen assentiu relutantemente e o seguiu para dentro. Graças ao tratamento de Mina, a maioria dos ferimentos de Jiraiya foram curados. Até mesmo seus ossos foram remendados, graças ao chakra especial dela. Foi por isso que Orochimaru disse que o ninjutsu médico de Mina rivalizava com o de Tsunade. Se alguém estivesse gravemente ferido e bebesse o sangue de Mina, entenderia o efeito medicinal de alto nível. Membros decepados poderiam ser recolocados e, enquanto houvesse fôlego, não morreriam. Entretanto, apenas Yoichi e Kakashi beberam o sangue de Mina, durante a invocação de Ghidorah. Minato, velho, por que vocês estão todos aqui? É só um pequeno ferimento, hahaha, não se preocupem. Jiraiya riu da cama do hospital, aliviando um pouco as preocupações de Hiruzen. Jiraiya ainda guardava o segredo, o que significava que ainda havia esperança. Sakumo perguntou, Jiraiya, quem te feriu? Lembro que sua missão era investigar a rede de recompensa subterrânea. Eles são realmente tão fortes? Na verdade não, eu só fui descuidado. Jiraiya fingiu dificuldade e disse, Minato, quando eu estiver curado, deixe-me cuidar disso. Eu vou resolver. Rede de recompensa subterrânea. Eles estão em Amegakuri? Ou nas terras vizinhas dos ursos e demônios? Yoichi perguntou de repente. Vendo que todos o observavam, explicou. Acabei de receber um relatório da companhia comercial. Viram um sapo roxo gigante vindo de Amegakuri para Konoha. Parece ser o sapo de Jiraiya. Minato, despache a Anbu. Se Anzo estiver envolvido, devemos reconsiderar nossa relação com ele. Sakuma sentiu. Anzo, hein? Não esperava que ele estivesse conectado à rede subterrânea. Devemos levar isso a sério. Espere, não está claro se Anzo está envolvido. Isso não é muito impulsivo? Jiraiya interveio rapidamente. Se a informação que ele reteve levasse a uma guerra entre Konoha e Amegakuri, ele seria o culpado por Konoha. Yoichi disse, precisamente porque não está claro, precisamos investigar. Caso contrário, poderíamos planejar operações de inteligência contra Amegakuri. Jiraiya, quantos eram? Como puderam te ferir tanto? Bem, Jiraiya não havia encontrado ninguém da rede subterrânea. Suas informações vinham principalmente da Terra do Chá e da Terra da Água. Inventar uma história relacionada a Amegakuri na hora era impossível. Vendo a hesitação de Jiraiya, Sakumo percebeu que algo estava errado e perguntou, o que houve, Jiraiya? É inconveniente dizer isso? Sakumo, posso lidar com isso sozinho? Sakumo entendeu que Jiraiya havia mentido. Sem querer pressionar um camarada, perguntou, é algo pessoal ou relacionado à vila? Se for pessoal, não vou me intrometer, mas se envolver a vila. Jiraiya conhecia os limites de Sakumo. Ele não queria envolver a vila nos assuntos de Nagato. Hiruzen disse, Sakumo, deixe-me cuidar disso. Você também sabe, Hiruzen? Sakumo ficou um pouco irritado, mas disse, tudo bem, mas pelo menos me diga o que aconteceu. Se isso colocar a vila em perigo, como Kage, eu preciso saber. A sala ficou em silêncio. Minato sentiu pena de Jiraiya, mas concordou que Sakumo estava sendo atencioso. É sobre meu aluno da Segunda Guerra Ninja. Fiquei em Amegakuri por 3 anos e contratei um aluno. Jiraiya finalmente começou a explicar, detalhando os eventos, incluindo o envolvimento de Danzou e o Rinnegan de Nagato. Seus ferimentos eram causados pelo Rinnegan. As informações contínuas deixaram Sakumo atordoado. Rinnegan, as ações secretas de Danzou, a investigação pessoal de Jiraiya e seus ferimentos graves causados pelo Rinnegan. O líder da Akatsuki, que guarda rancor de Konoha por causa de Danzou. Felizmente, Sakumo insistiu em obter respostas. Ignorá-las poderia significar enfrentar um inimigo poderoso com um Rinnegan despreparado. Ao ouvir sobre as habilidades do Rinnegan, Sakumo percebeu a ameaça. Jutsu instantâneo sem selos, repelindo todos os ataques, atração poderosa que impede resistências e automodificação para ataques mecânicos. E essas não eram todas as habilidades do Rinnegan. Jiraiya não os havia testado completamente antes de ser nocauteado. A aldeia vai cuidar desse assunto. Sakumo decidiu após uma pausa. Percebendo a preocupação de Jiraiya, ele continuou. Você pode participar, mas siga as decisões da vila. Um adolescente empunhando um Rinnegan bruto o derrotou. Imagine a ameaça quando totalmente dominado. Sakumo olhou para Yoichi, insinuando o perigo potencial se não fosse controlado, dado o poder do Rinnegan e o rancor de Nagato. E Danzou Minato. Yoichi acrescentou. Ações privadas são uma coisa, mas envolver a vila é imperdoável. A raiz foi absorvido pela Anbu, então por que Danzou ainda tem uma força e se alia a Anzo? Sakumo instruiu Hiruzen. Chame Danzou e seus subordinados imediatamente. Esta é uma ordem direta do escritório do Hokage. Hiruzen suspirou. Entendido, vou avisá-lo. Uma reunião de alto nível na torre do Hokage amanhã. Com isso, Sakumo foi embora e Yoichi o seguiu. Depois que eles saíram, Hiruzen repreendeu Jiraiya com raiva. Por que você não veio até mim primeiro? Você não mandou mensagem. Eu até pedi para o Minato verificar. Eu disse ao Minato para te trazer de volta. Achei que você viria perguntar, mas você agiu por conta própria e causou essa confusão. Hiruzen bufou e saiu, planejando discutir com Koharu e Omura. Depois que ele saiu, Minato perguntou a Jiraiya. Você precisa de alguma coisa? Não, Minato, pode ir. Estou quase curado. Jiraiya dispensou-o com um gesto, imerso em pensamentos sobre Nagato. Desde que soube da notícia, sentiu que estava agindo impulsivamente.
Refletindo, ele percebeu que estava preocupado demais com o Rinnegan. E ainda estava. Se caísse em mãos erradas, poderia causar grande destruição no mundo Shinobi. No dia seguinte, Sakumo reuniu os líderes de Konoha no escritório do Hokage. Os capitães da Anbu, chefes de interrogatório e inteligência, Jiraiya, Hiruzen e Orochimaru estavam presentes. A reunião de hoje é importante. Começou há meio mês. Depois de explicar os acontecimentos, a sala ficou em silêncio, assim como o hospital no dia anterior. Orochimaru olhou para Jiraiya, intrigado com o Rinnegan oculto. Sentiu um interesse renovado em pesquisá-lo. Aqui está a minha decisão. Conversei com Hiruzen ontem para convocar Danzou e seus subordinados em 5 dias. Aqueles que não retornarem serão considerados traidores. A postura firme de Sakuma era clara. Apesar de ser um Hokage pacífico, hoje ele estava decidido. Hokage. Koharu tentou falar, mas foi interrompido por Sakumo. Conselheiro, deixe-me terminar. O líder da Akatsuki, Nagato, foi confirmado como hostil devido a Danzou. A missão de capturar Nagato e Konan agora é de nível S. Jiraiya queria protestar, mas foi impedido por Yoichi. Jiraiya, não se apresse em discutir. Se Nagato conseguiu te ferir gravemente, o que dizer dos outros ninjas de Konoha? Jiraiya se conteve, reconhecendo a ameaça que Nagato representava. A missão prioriza a captura. Matar ou não dependerá das ações de Nagato e Konan. 6 equipes da Anbu e 10 esquadrões Jonin serão enviados. Jiraiya, você se juntará a eles. Eu entendo. Jiraiya concordou, sabendo que Sakumo lhe dava uma chance. Trazer Nagato de volta poderia salvá-lo, caso contrário, ele seria eliminado. Mais uma coisa, Anzo provavelmente sabe sobre o Rinnegan. Precisamos considerar nossas relações com a Megakuri. Sakumo fez uma pausa. Envie um batalhão ninja para a cidade do Rio para monitorar a Megakuri. Capítulo 198. As principais tarefas eram defender-se de Anzo da Vila Oculta da Chuva, perseguir Nagato e Konan e convocar Danzou. Embora Danzou não tivesse nenhuma posição oficial desde que deixou seu papel de consultor, ele ainda era um Jonin da vila, representando Konoha em suas ações. O problema principal eram seus planos fracassados, que trouxeram um inimigo poderoso até a porta de Konoha. Se Danzou tivesse agido discretamente como Yoichi, que secretamente adquiriu um Shikotsumi Aku e um Kekkei Genkai de liberação de gelo sem ser descoberto, Sakumo poderia ter ignorado. Yoichi trouxe informações valiosas e conquistou inúmeros méritos para a vila, enquanto as ações de Danzou foram tolas, aliando-se a Anzo e assumindo parte da culpa. Se os ninjas de Konoha agissem como Danzou, a vila acabaria enfrentando a ira de todo o mundo ninja. A mobilização de 6 esquadrões Anbu, 10 esquadrões Jonin e um Sannin foi uma medida significativa, dada a inteligência parcial que eles tinham sobre os Rinnegan. Os membros da Anbu eram pelo menos Chunin, e geralmente apenas Chunin excepcionais conseguiam entrar. Os líderes de esquadrão eram, sem dúvida, de nível Jonin. Os 10 esquadrões Jonin não incluíam nenhum Genin, o que significa que Konoha havia enviado um total de 48 Chunin, 16 Jonin e um ninja de nível Kage, Jiraiya, para capturar Nagato. Essa força era suficiente para travar uma pequena guerra. Sakumo, tendo descoberto as capacidades do Rinnegan, optou por ser cauteloso ao enviar tantos ninjas. O único desafio era que a Akatsuki estava sediada na Vila Oculta da Chuva. Enviar tantos ninjas para lá provavelmente irritaria e provocaria Anzo. No entanto, Sakumo havia se preparado para isso, combinando negociação e intimidação. Konoha precisava da Vila Oculta da Chuva, mas Anzo precisava ainda mais de Konoha, especialmente para manter seus ganhos na Terra dos Rios. A reunião durou quase a manhã inteira antes de ser encerrada. Depois, Jiraiya retornou para descansar, embora estivesse quase curado e pronto para partir no dia seguinte. As configurações de pessoal foram discutidas, incluindo combate, rastreamento e suporte médico. Eles consideraram as características das técnicas do Rinnegan e selecionaram esquadrões ninjas de acordo com elas. Hiruzen, Koharu e Omura não puderam contribuir para a discussão. A determinação de Sakumo era firme demais. Sua influência na vila estava diminuindo, e eles não podiam protestar por meio de greves, pois isso os deixaria sem nada para fazer. A prioridade de Hiruzen era garantir o retorno de Danzou. Seus subordinados incluíam não apenas os membros da raiz, mas também os ninjas do clã Sarutobi. O clã Shimura permaneceu na vila e se Danzou desertasse, o clã enfrentaria severo escrutínio das forças de segurança. Ao retornar ao seu clã, Yoichi sentiu a situação saindo do controle, embora não estivesse muito preocupado. Se Akatsuki fosse eliminada, ele poderia capturar pessoalmente as bestas com cauda. Dentro de 2 anos, seu Mangekyou Sharingan Eterno atingiria o auge, tornando as bestas com cauda selvagens oponentes triviais. Capturar Jinchuriki seria mais desafiador, exigindo subjugação inicial. Guerras com outras aldeias ninjas provavelmente aconteceriam enquanto a coleta de bestas com cauda era realizada. Antes disso, Yoichi almejava fortalecer sua aldeia, especialmente o clã Uchiha. Espalhar o selo do sábio e pesquisar o vírus extremes eram prioridades. Um genin comum com esses aprimoramentos poderia rivalizar com um Chunin de elite, enquanto um Jonin poderia enfrentar ninjas de nível Kage. O clã Uchiha também contava com suporte medicinal, tornando as transformações no campo de batalha rotineiras. Com o inimigo Rinnegan em Konoha, o novo parque ninja da vila estava sendo inaugurado, atraindo muitos visitantes. Famílias com alguma riqueza viajavam para aproveitar o parque. Ao construir o parque, Yoichi também desenvolveu instalações de alimentação e hospedagem nas proximidades, criando uma área comercial capaz de receber milhares de visitantes. O parque tinha 2 entradas, uma de Konoha e outra de fora, permitindo que os moradores levassem seus filhos para atividades com temas ninjas. A inauguração do parque funcionou como um imã, atraindo pessoas de outras partes da Terra do Fogo para Konoha.
Mesmo antes da inauguração, muitos se candidataram para se mudar para Konoha. Com o tempo, a população pode ultrapassar 100 mil habitantes. Esta é uma cidade moderna. Yoichi observava a multidão agitada com satisfação. Konoha ainda tinha muitas casas em ruínas, contrastando fortemente com o progresso tecnológico da vila. Era como se eles previssem uma destruição futura, evitando completamente as reformas. O que você disse? Yujito, a garota que o acompanhava, perguntou, inclinando a cabeça em confusão. Nada. Divirta-se hoje. Me avise se houver algo insatisfatório. Yoichi deu um tapinha na cabeça dela. Não mexa no cabelo de uma garota, seu pervertido. Yujito protestou, mas não se afastou, quase esfregando a cabeça na mão dele. Ele gosta tanto de dar tapinhas na cabeça das pessoas. Tudo bem, com tanta gente por perto, vou fazer a vontade dele. Ouvindo seus pensamentos, Yoichi riu e bagunçou seus cabelos, provocando um protesto brincalhão de Yujito. Talvez possamos construir algumas fábricas perto de Konoha e instalar trilhos de trem. Yoichi ponderou sobre o desenvolvimento futuro enquanto observava Konoha de um ponto alto. O contraste entre o distrito Uchiha, em processo de modernização, e a vila antiga e decadente era gritante. Esta é minha Konoha, mas ainda precisa de melhorias. Obito, as coisas estão ruins. Konoha enviou muitos ninjas para perseguir a Akatsuki. Zetsu branco surgiu ao lado de Obito resmungando. Devíamos ter matado Jiraiya. Agora até Nagato pode estar em perigo. Obito respondeu friamente. Nagato não correrá perigo comigo por perto. Pare de reclamar e me dê as informações. Zetsu resmungou internamente, mas relatou. Os ferimentos de Jiraiya estão curados. Konoha sabe sobre Nagato e enviou 65 ninjas, todos Chunin ou superiores. Mais de 60. Obito ficou em silêncio, sabendo que a força provavelmente incluía muitos Jonin além de Jiraiya e as informações vazadas do Rinnegan. O que você vai fazer? Zetsu perguntou. Vamos ver Nagato. Ele acabou de dominar o poder dos 6 caminhos e planeja usar a si mesmo como caminho exterior. Depois de pensar um pouco, Obito disse. Você virá comigo para informar Nagato. Entendido. Eles chegaram e encontraram Nagato preparando um corpo para os 6 caminhos de Pen. Parece que você dominou o poder dos 6 caminhos e está pronto para criar clones. Mas o inimigo não lhe dará tempo. A voz de Obito imitando Madara chegou até Nagato quando ele emergiu do espaço Kamui. Vendo as expressões confusas de Nagato e Konan, Obito continuou. Da última vez, você poupou Jiraiya. Agora ele está trazendo mais pessoas para capturá-lo e levar o Rinnegan para Konoha. Nagato sentiu uma onda de frustração. Ele não queria matar Jiraiya, mas agora enfrentava uma ameaça maior. Diga a eles, Zetsu. Zetsu explicou. Jiraiya lidera outros 64, incluindo 24 Anbu. Eles partiram de Konoha ontem e devem estar perto da Terra da Chuva. Obito perguntou. O que você fará? Minha sugestão é evitá-los. Jiraiya conhece suas habilidades e provavelmente conseguirá capturá-lo. Konan, incrédula, disse. Jiraiya Sensei jamais nos capturaria. Ele é nosso professor e uma vez cuidou de você por 3 anos, certo? Sim, ele é uma boa pessoa, mas responsável por Konoha. Zetsu deu de ombros. Sem o Rinnegan de Nagato, ele não teria lhe ensinado ninjutsu. Crianças não são tão valiosas para ele. Nagato e Konan ficaram em silêncio. E Aiko queria desesperadamente aprender com Jiraiya, que só concordou depois de ver o poder do Rinnegan de Nagato. Devemos ir embora? Perguntou Konan. Depende de você. Nosso objetivo é proteger o Rinnegan e guiar você para usar seu poder em prol da paz mundial. Zetsu sentia que a manipulação de Obito se assemelhava cada vez mais à de Madara. Madara devia tê-lo ensinado a influenciar Nagato. Eu ficarei. É aqui que o sonho de paz de Aiko pode se realizar. Fugir significaria abandonar esse sonho. Nagato decidiu, deixando sua gratidão por Jiraiya ser ofuscada pelo ódio. Ele havia poupado Jiraiya, não querendo mais laços, mas agora corria o risco de ser capturado pelos ninjas de Konoha. Então peça para aquela criatura me ajudar. Que grosseria, eu tenho um nome. Me chame de Tobi. Tobi surgiu de trás de um pilar, irritado por ser chamado de criatura. Use-o como achar melhor, disse Obito. Antes que Jiraiya o encontre, você pode criar mais um corpo Pen. Com um corpo extra, sua força aumenta significativamente. Pen dos 6 caminhos eram essencialmente 6 clones de cadáveres, cada um exercendo parte do poder do Rinnegan, controlado pelo chakra de Nagato por meio de hastes negras. Com um corpo no caminho Deva, Nagato e o clone poderiam resistir efetivamente aos ninjas de Konoha. Eu entendo. Nagato pretendia usar o corpo de Aiko para o caminho Deva, mas decidiu fazer isso agora, para resolver as coisas com Jiraiya. Jiraiya-sama, entramos na Terra da Chuva. Onde devemos procurar? Um Jonin do clã Hyuga perguntou. Sua equipe era a única unidade de reconhecimento, incluindo membros dos clãs Yamanaka, Inuzuka e Aburami. No ambiente chuvoso, as habilidades dos Inuzuka e Aburami eram limitadas, a menos que a chuva parasse. Conheço algumas cidades onde membros da Akatsuki aparecem com frequência. Vamos nos dividir em 4 esquadrões, mantendo-nos a 2 quilômetros de distância um do outro. Avisem imediatamente se encontrarem alguma coisa. Embora relutante em lutar contra seus alunos, Jiraiya teve que seguir as ordens da vila. Depois de darem instruções, os esquadrões partiram. A Akatsuki tinha uma presença significativa na Terra da Chuva, deixando rastros para trás. Eles também tinham a opção de usar genjutsu em civis para coletar informações, ao contrário da antiga contenção moral de Jiraiya. Disfarçados, a equipe de Jiraiya rapidamente reuniu informações. Encontraram civis auxiliados pela Akatsuki e capturaram um ninja que havia recentemente deixado a organização. Enquanto se preparavam para contatar o membro Yamanaka, explosões ocorreram, seguidas por um sinal luminoso no céu. Encontrei algo. Jiraiya e os outros esquadrões correram em direção ao sinalizador. E Aiko? Jiraiya, usando cintilação corporal, foi o primeiro a chegar, chocado ao ver outro aluno.
O que está acontecendo? Yaiko, por que você está vivo e por que você tem um Rinnegan? Que incômodo, Jiraiya-sensei. O clone do caminho Deva disse friamente. Eu lhe disse da última vez para não nos procurar. Com isso, o clone do caminho Deva levantou a mão e, para choque de Jiraiya, disse: Shira-tensei. Capítulo 199. Uma poderosa força repulsiva explodiu como uma explosão nuclear, fazendo com que os ninjas de Konoha ao redor voassem instantaneamente. O chão rachou, formando uma cratera profunda. Desta vez, Nagato não se conteve, liberando uma força que se estendeu por mais de 100 metros. Apesar das reações e sinais rápidos de Jiraiya e sua equipe, eles foram jogados para trás pela onda de choque inicial. Tendo usado a estátua demoníaca do caminho exterior apenas uma vez, o corpo de Nagato não era tão frágil quanto seria anos depois. Seu corpo real também estava coberto por Tobi, o que lhe conferia força adicional. Aquele desgraçado se conteve da última vez? Embora Jiraiya tivesse se preparado, o impacto o deixou dolorido por todo o corpo. Ele se forçou a se levantar e imediatamente deu a ordem: executem o plano conforme combinado. Embora ele não entendesse por que Yaiko tinha um Rinnegan de Nagato, a clara hostilidade não podia ser ignorada. Ao ver meu aluno caminhando por um caminho escuro, não consigo ficar parado. Jiraiya rapidamente reagrupou sua equipe, formando uma formação de batalha. 2 esquadrões realizaram selos de mão simultaneamente. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Estilo do vento, grande avanço. Estilo terra, projétil do dragão da terra. O poder combinado desses jutsus com o vento alimentando fogo e projéteis contínuos de terra, criou um ataque devastador. Do outro lado, vários ninjas atiravam shuriken e kunai, não deixando espaço para o clone do caminho Deva se esquivar. Shira-tensei. A imensa força repulsiva desviou todos os ataques recebidos mais uma vez. Agora, membros do clã Inuzuka e outros 2 ninjas de Konoha usaram chakra para se ancorar, resistindo à força e atacando imediatamente quando a repulsão diminuiu. Presa sobre presa. Kenjutsu estilo Konoha. Corte de folha de salgueiro. Dança da lua crescente. 2 ataques semelhantes a redemoinhos avançaram em direção ao clone do caminho Deva. Sabendo que o Shira-tensei tinha um período de espera, o clone usou o Banshou Tenin para puxar uma pedra enorme do chão, usando sua tremenda força gravitacional. O ninja batedor percebeu isso de longe e confirmou que a técnica repulsiva tinha um tempo de espera, fazendo com que o clone dependesse de outros métodos para se defender do ataque do trio. Presa sobre presa estilhaçou a pedra, desacelerando o avanço. O clone do caminho Deva saltou no ar, esquivando-se do ataque. 2 ninjas de Konoha aproveitaram a oportunidade e saltaram em direção ao clone. De repente, o clone estalou as mãos, enviando várias hastes pretas em direção a eles. Clang, clang, clang. Os ninjas desviaram as varas com suas espadas, mas o clone levantou as mãos novamente. Shira-tensei. A força repulsiva atingiu novamente, lançando os 3 ninjas de Konoha para longe. 2 foram atingidos no ar, como se tivessem sido atingidos por um martelo gigante, caindo pesadamente no chão. O clone do caminho Deva, com hastes negras saindo de suas mãos, mirou nos 2 ninjas de Konoha gravemente feridos. Yugal, Morino. Os 2, mal conseguindo se levantar, foram empalados pelas barras. De longe, Zetsu e Tobi apareceram enquanto os ninjas de Konoha cercavam o clone do caminho Deva. Nagato rapidamente dominou o Rinnegan, usando o poder do caminho Deva com muita habilidade após invocar a estátua demoníaca. Zetsu comentou, e com a ajuda de Tobi, parece que esses ninjas de Konoha terão dificuldade para capturá-lo. Nagato ainda não está totalmente preparado. Os olhos do sábio dos 6 caminhos. Tobi, tendo aprendido as técnicas dos 6 caminhos e a liberação yin-yang de Madara, lentamente compreendeu o poder do Rinnegan enquanto treinava Nagato. Bem dos 6 caminhos, a visão compartilhada, o controle sobre grandes invocações com o caminho animal, o poder de fogo do caminho Azura e a absorção de chakra com o caminho preta eram formidáveis. Se as pernas de Nagato não estivessem aleijadas, ele seria uma ameaça significativa aos 5 Kage. Mas parece que Konoha está investigando as habilidades do caminho Deva. Eles podem descobrir suas limitações em breve. Tudo bem? Deixe-os. Enquanto ele não morrer, Nagato continuará a depender de nós. Seu verdadeiro poder reside em seu corpo real, não nos clones. Tobi observou calmamente. Quanto mais Konoha o machucar, mais Nagato dependerá de nós. De fato, é melhor deixá-lo dominar completamente o Rinnegan. Zetsu concordou. Esse também era o plano do Zetsu Negro. Nagato havia apenas começado a dominar os 6 caminhos. O Sansara da vida celestial do caminho exterior ainda estava fora de seu alcance. Dominar ainda mais o Rinnegan permitiria que Zetsu Negro controlasse Nagato e usasse o Sansara da vida celestial para ressuscitar Madara. Embora os planos possam mudar, a ressurreição de Madara o tornaria imbatível, e coletar as bestas com cauda se tornaria fácil. Faz tempo que não nos vemos, Danzou. Você finalmente decidiu voltar. No portão de Konoha, Kyoichi olhou para Danzou com uma ponta de arrependimento. Desejando que Danzou tivesse se tornado um ninja desonesto para que as forças de segurança pudessem justificadamente eliminar a raiz. Yoichi acenou com a mão, e a equipe de segurança cercou os mais de 20 subordinados de Danzou, preparando-se para aplicar técnicas de selamento. Vários membros do clã Sarutobi resistiram dizendo: "O que vocês estão fazendo? Somos ninjas de Konoha. Ninjas que deixam a vila sem a aprovação do Hokage, trazendo um grande inimigo até a nossa porta, e você ousa resistir?" Yoichi ordenou friamente: "Mate qualquer um que resistir." Ao ouvir o tom gélido de Yoichi, os membros do clã Sarutobi sentiram uma intenção assassina arrepiante e começaram a suar frio. Célios e coloque-os na prisão. Danzou permaneceu em silêncio, e Yoichi achou chato ter a equipe de segurança os levando embora. Retornando ao escritório do Hokage, Yoichi viu Hiruzen saindo, parecendo sem sucesso. Terceiro Hokage. Yoichi, vá em frente.
tenho alguns assuntos para resolver. Hiruzen forçou um sorriso e foi embora. Desde que deixará o cargo de Hokage, ele não tinha mais poder algum. Sakumo deu o papel de conselheiro a Yoichi e não nomeou Hiruzen como ancião, deixando-o sem autoridade, exceto para comandar 2 esquadrões Anbu restantes. No escritório do Hokage, Sakumo perguntou: eles retornaram? Sim, eles provavelmente já estão presos e presos. Prisão, hein? Sakumo fez uma pausa. Isso não é um pouco duro? Ele é um ninja comum que causou tantos problemas para a vila. Não interrogá-lo já é uma atitude condescendente. Yoichi balançou a cabeça. Danzou planejava reconstruir a raiz na terra dos ursos e demônios. A interferência do Rinnegan interrompeu seu plano. Você acha que ele estava agindo em benefício de Konoha? Realmente. Sakumo franziu a testa surpreso com a informação. Se fosse verdade, Danzou merecia pior. Deixe a equipe de interrogatório interrogar seus subordinados, mas remova o selo da língua amaldiçoada. Estabelecer uma base da raiz na terra dos ursos requer uma preparação extensa. Yoichi então perguntou: quarto Hokage, o que o terceiro Hokage queria? Ele queria que eu suspendesse as restrições impostas a Danzou e seus homens. Eu recusei. Não vamos discutir isso. Recebemos muitos pedidos de assentamento em Konoha, mas a vila está lotada. Vamos conversar sobre a expansão das áreas residenciais. Sakumo apresentou a proposta anterior de Yoichi. Reconstruir casas civis em prédios de 5 ou 6 andares e construir novas áreas residenciais e comerciais acima do rochedo do Hokage poderia acomodar milhares de pessoas. Yoichi apresentou um plano semelhante ao que foi desenvolvido na época de Boruto, movendo os campos de treinamento para mais longe e redesenvolvendo a área. Os dois discutiram a expansão. Com uma investigação adequada, novos moradores seriam bem-vindos, impulsionando a economia da vila por meio do aumento do comércio e dos impostos. Uma vez acordado, as equipes de construção puderam começar, com a equipe de barreira ajustando as medidas de segurança. A vigilância já havia flexibilizado as tarefas de patrulha para as forças de segurança. Na Terra da Chuva, a batalha continuou, com os corpos de Konoha se acumulando e o clone do caminho Deva de Nagato destruído. Enquanto Jiraiya e sua equipe relaxavam um pouco, o corpo real de Nagato retornou ao campo de batalha, mergulhando-os novamente em um combate intenso. Entretanto, Konoha havia reunido muitas informações sobre as habilidades do Rinnegan, incluindo o intervalo de 5 segundos entre as forças repulsivas e atrativas. Shiha Tensei. A força fez 3 ninjas de Konoha voarem, mas um deles conseguiu gritar: Jiraiya-sama. Arte sábia, Odama Rasengan. Guerra da língua amarradora. Arte ninja, 1000 agulhas da morte. 3 ataques atingiram Nagato. Jiraiya, no modo sábio, invocou os 2 grandes sapos sábios. A guerra da língua amarrada prenderia Nagato se ele usasse a técnica de absorção, permitindo que as agulhas o atingissem. Esses ataques foram cronometrados durante o intervalo entre as forças repulsivas. Droga! Estrondo! O Rasengan atingiu o chão, levantando uma nuvem de poeira. Sentindo que errou, Jiraiya saltou para trás e gritou: quem está aí? Um novo chakra apareceu ao lado de Nagato. Impressionante Sannin de Konoha. O espaço se distorceu quando Tobi e Nagato reapareceram diante dos ninjas de Konoha. Você não vai levar Nagato hoje. Depois dessa longa luta, é hora de partirmos. Mas o corpo de Aiko ainda está lá. Nagato interrompeu, mas Tobi disse: você ainda tem chakra, mas continuar é perigoso, e meu tempo de possessão está quase acabando. O limite de tempo era uma mentira. Tobi simplesmente não via uma vitória rápida contra Jiraiya, e reforços de Konoha se aproximavam. O corpo é menos importante que você, com os reforços de Konoha chegando. Nagato, ouvindo isso, ficou em silêncio. Tobi então o absorveu na dimensão Kamui. Droga, não pense que você pode escapar. Jiraiya executou selos de mão. Chefe, senhora, vento e fogo. Arte sábia. 5 portões de guarda corretos. Vento, fogo e óleo se combinaram, engolfando Tobi, mas ele desapareceu na dimensão Kamui. A área foi incendiada, mas os inimigos haviam sumido. Capítulo 200. Jiraiya-sama, onde estão os inimigos? Eles fugiram. Depressa, cuidem dos feridos. Jiraiya ordenou prontamente. Os 2 sapos em seus ombros então pularam. À medida que partiam, as feições de sapo no corpo de Jiraiya gradualmente desapareceram. Seu rosto e membros haviam se transformado quase completamente em um sapo. Pequeno Jiraiya, essa fusão durou um pouco demais. Se o inimigo não tivesse recuado, você teria se transformado numa estátua de sapo. Fukazaku alertou. Embora pudessem ajudar Jiraiya a absorver energia natural e manter o equilíbrio, quanto mais tempo faziam, mais pronunciadas as características de sapo de Jiraiya se tornavam. Shima perguntou: pequeno Jiraiya, por que você estava lutando contra aquele garoto com o Rinnegan? Ele não é seu discípulo? Jiraiya já havia se gabado de seus discípulos no Monte Myobuku e até escreveu um livro sobre Nagato, embora o nome do personagem principal fosse Naruto. O personagem foi baseado em Nagato e o livro foi publicado. É uma história complicada. Aquele discípulo pode agora ser um inimigo de Konoha. O ninja de Konoha matou por engano seu amigo, outro dos meus discípulos. Jiraiya fervia de frustração, sentindo uma forte vontade de estrangular Danzou, que havia conspirado com Anzo. Entendo. Parece que ele não é o filho da profecia como o grande sábio sapo previu. Você ainda tem muito a fazer, pequeno Jiraiya. Depois de uma batalha tão longa, estou exausto. Não há comida em casa. Vamos voltar, pequeno Jiraiya. Fukazaku e Shima falaram um após o outro, preparando-se para sair agora que a batalha havia terminado. Obrigado pela ajuda. Jiraiya acenou para que eles se afastassem enquanto dissipavam o jutsu de invocação e retornavam ao Monte Myobuku. Jiraiya então auxiliou no tratamento dos feridos. A batalha havia causado baixas significativas. Após os primeiros socorros, eles precisaram evacuar rapidamente.
Na Terra da Chuva, uma luta tão intensa sem dúvida atrairia a atenção dos ninjas da chuva. Anzo talvez já estivesse a caminho. 32 estavam mortos, 13 gravemente feridos, mas com tratamento adequado, conseguiram se recuperar completamente. Os 20 restantes tinham ferimentos leves e estavam quase sem chakra. O único ganho que obtiveram foi o corpo de Yaiko, selado em um pergaminho de armazenamento que Jiraiya carregava. De volta a Konoha, os departamentos de inteligência e médico o analisariam. Jiraiya sentiu-se arrependido. Sem o homem mascarado que apareceu no final, ele poderia ter ferido gravemente e capturado Nagato. Nagato, você se tornou um inimigo de Konoha. Jiraiya suspirou internamente. Se tivesse capturado Nagato, teria lutado para protegê-lo em Konoha, chegando a implorar a Orochimaru e pedir ajuda a Tsunade. Mas depois de matar tantos ninjas de Konoha e escapar, Nagato agora seria classificado como uma ameaça de nível S, com Konoha o perseguindo implacavelmente. Com tanta hostilidade clara e possuindo o poderoso Rinnegan, Konoha não deixaria um inimigo tão perigoso vagar livremente pelo mundo ninja. Pouco depois que Jiraiya e sua equipe partiram, Anzo chegou ao local da batalha com alguns ninjas da chuva. A intensa batalha devastou vários quilômetros, afetando até mesmo a floresta próxima. Ao ver o resultado, a expressão de Anzo se obscureceu. Não era de se espantar que Konoha tivesse enviado um emissário, a intenção era atrasá-lo. Foi para aquele garoto Rinnegan? Anzo especulou cada vez mais convencido. O Rinnegan, os olhos do sábio dos 6 caminhos, também o haviam tentado. No entanto, a estátua demoníaca do caminho exterior era intimidadora demais. Ela massacrou dezenas de ninjas de elite da chuva e os subordinados de Danzou em um instante, e eles não tinham como combatê-la. Os ninjas de Konoha são realmente ousados. Anzo ponderou. Aquele era o seu território. Se Konoha tomasse o Rinnegan, seria uma perda significativa para ele. Ao retornar, ele decidiu capturar todos os membros da Akatsuki. Entretanto, de volta a Konoha, Jiraiya se reportou ao escritório do Hokage após garantir que os feridos foram levados ao hospital. Hiruzen, informado do retorno de Jiraiya por meio de seu ambu restante, chegou antes mesmo de Sakumo convocá-lo. Ele também notificou Minato, que havia acabado de completar uma missão e estava descansando em casa. Quarto Hokage. Minato coçou a cabeça timidamente ao entrar. Sem nenhuma posição oficial, ele normalmente não seria convocado, mas o terceiro Hokage o havia chamado, então ele não teve escolha a não ser comparecer. Já que está aqui, preste atenção, Minato. Você provavelmente estará envolvido nesta missão mais tarde. Sakumo se dirigiu a Minato, geralmente indulgente com os ninjas da vila, a menos que envolvesse uma violação de princípios. Desculpas, quarto Hokage Yoichi. Esta missão foi um fracasso. O rosto de Jiraiya estava sombrio enquanto ele relatava a missão. Eles não cometeram nenhum erro, mas falhas de inteligência custaram caro, subestimando o novo aliado de Nagato com jutsu de espaço-tempo. Muitas baixas. A expressão de Sakumo se obscureceu. Ele havia enviado uma grande força para garantir a segurança, mas ainda assim subestimou Rinnegan. Ele não esperava que Nagato tivesse um ajudante tão poderoso. Jiraiya, entregue o corpo que você trouxe para os departamentos de inteligência e forense. Acho difícil acreditar que existam 2 pares de Rinnegan, e este Yaiko já deveria estar morto. Sakumo então se virou para Yoichi. O que você acha? Yoichi ponderou brevemente. Devemos continuar procurando por eles. Este encontro nos forneceu informações valiosas sobre o Rinnegan. Da próxima vez, podemos enviar esquadrões de elite para capturá-lo. Se necessário, eu mesmo irei. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam que se Yoichi interviesse pessoalmente, Nagato estaria praticamente morto. Ao longo dos anos, Yoichi nunca falhou em uma missão, até mesmo virando a maré a favor de Konoha em tempos de adversidade. Qualquer missão que ele empreendesse tinha garantia de sucesso. Quarto Hokage, Yoichi, por favor, deixe-me cuidar disso. Juro que capturarei Nagato na próxima vez. Jiraiya respirou fundo. Se Yoichi agisse, Nagato certamente morreria. Jiraiya, você está ferido. Estou bem. Deixe que Minato e eu cuidemos disso. Vamos capturar Nagato. Jiraiya olhou para Minato em busca de apoio. Minato deu um passo à frente. Quarto Hokage, Yoichi, deem a mim e ao Jiraiya Sensei mais uma chance. Prometemos trazer Nagato de volta. Sakumo considerou e então perguntou a Yoichi. Yoichi, deixe que eles cuidem disso. Se Jonin, Minato e Jiraiya não conseguirem capturar Nagato, eu intervirei. Muito bem. Jiraiya, Minato, a missão é de vocês. Sakumo disse, aumentem os esforços para rastrear Nagato e Konan. Reúnam informações sobre outros membros da Akatsuki também. Se necessário, coordenarei com Anzo e os notificarei sobre quaisquer atualizações. Jiraiya, sua missão anterior está em espera. Jiraiya, sentindo-se um pouco envergonhado, concordou. A missão era apenas para buscar pistas sobre a caverna Ryushi, mas não havia obtido nenhum progresso em meses. Yoichi, sobre o forte equipamento ninja defensivo do clã Uchiha, podemos comprá-lo para a vila? Sakumo perguntou. Desde que viu Kakashi com a armadura, ele notou sua eficácia. Hoje, muitos Zambu ficaram gravemente feridos, mas os ninjas Uchiha tiveram apenas ferimentos leves. Essa armadura é difícil de fazer e rara até mesmo dentro do nosso clã. Mas se precisar, podemos fornecer 10 peças por mês a preço de custo. Yoichi fingiu refletir. Você pode distribuí-los conforme necessário. Obrigado, Yoichi. Sakumo sorriu agradecido. Informaremos a todos assim que o departamento de inteligência analisar as informações. Se não houver mais nada, vamos encerrar e descansar. Todos assentiram e foram embora após as palavras de Sakumo. Deixando um clone de madeira para trás, Yoichi foi cuidar de outros assuntos. Ele e Sakumo tinham papéis claramente definidos. Yoichi se concentrava nas reformas da vila e na coordenação com os principais comerciantes da Terra do Fogo para impulsionar a prosperidade de Konoha.
Com o Parque Ninja concluído, vários projetos estavam em andamento, incluindo ferrovias, novas áreas residenciais e até mesmo pedidos de nobres e comerciantes para estabelecer um distrito nobre. Yoichi ainda não havia concordado com isso. Áreas ricas atrairiam mais pessoas, e o morador médio de Konoha já sentiu a mudança, com ofertas para comprar suas casas a preços altos. Poucos venderam, preferindo ficar em Konoha, esperando que seus filhos frequentassem a academia ninja e se tornassem ninjas. Konoha prosperava a cada dia. Embora muitos atribuíssem a Sakuma a revitalização de Konoha no pós-guerra, a liderança sabia que grande parte do crédito cabia a Yoichi. Ao voltar para casa, Yoichi foi recebido por Mina segurando Karin, exibindo orgulhosamente sua filha. Olha, Yoichi-sama, a Karin não é adorável? De fato, ela é, como esperado da minha filha. Usando Sharingan e técnicas sensoriais, Yoichi examinou Karin, notando sua forte força vital. Ela poderia despertar o Sharingan de 3 Tomoe por volta das 10. Yujito revirou os olhos para os autoelogios de Yoichi, mas não conseguia negar a fofura de Karin, muitas vezes assegurando ela mesma. Mikoto, sentada no sofá, não invejava mais Mina. Ela afagou delicadamente sua barriga, antecipando o nascimento de Sasuke em alguns meses. Mikoto já havia contado a Itachi sobre seu futuro irmão. Itachi, ainda criança, ansiava por ter um irmão, sem se preocupar com outras preocupações. Você foi muito imprudente hoje, Nagato. De volta à base, Tobi repreendeu. Depois que partimos, dezenas de outros ninjas de Konoha chegaram. Tobi estava chegando ao seu limite, e você os teria enfrentado sozinho. Sim, estou quase terminando. Tobi coçou a cabeça vazia. Se ele estava no seu limite era discutível, mas ele concordava com Tobi. Desculpe, Conan. Perdi o corpo de Aiko. Nagato ignorou Tobi e pediu desculpas a Conan. Embora triste, Conan o tranquilizou. Está tudo bem, Nagato. Fico feliz que você esteja bem. Não seja tão imprudente da próxima vez. Não podemos ficar aqui. A perseguição de Konoha é implacável. Mais de 100 ninjas hoje e mais virão. Precisamos partir. As palavras de Tobi foram diretas, mas verdadeiras. Nagato e Conan concordaram silenciosamente. Para onde? O país da terra. Ficar na terra da chuva corre o risco de Anzo caçar você também. Konoha cobiça seu Rinnegan e Anzo também. Tobi se levantou para ir embora. Já disse o que tinha que dizer. Decidam por si mesmos. Mas pensem em quantos outros ataques como o de hoje vocês conseguem suportar. Se decidirem ir embora, encontrem Zetsu. Com isso, Tobi partiu. Ele percebeu que a força de Konoha precisava ser enfraquecida. Embora seu Kamui fosse difícil de conter, as forças formidáveis de Konoha, como o deus do trovão da folha, representavam uma ameaça. Mais informações sobre Konoha eram necessárias. Depois que Tobi foi embora, Nagato e Conan discutiram e decidiram deixar a Terra da Chuva temporariamente. Este lugar era o sonho de Aiko. Nagato jurou retornar após dominar o Rinnegan, em busca de vingança, para recuperar o corpo de Aiko e realizar sua visão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.